Buenas, buenas! Sejam todos muito bem-vindos ao BPROcast, que hoje conta com a presença dos fisioterapeutas, coordenadores da BPRO Fisioterapia, para a gente trocar uma ideia sobre o início dessa prestação de serviço da BPRO Fisioterapia como negócio dentro das academias, bem como toda a integração dela com o trabalho que já vinha sendo feito dentro da BPRO na parte do treinamento, até chegar na parte dos cursos de qualificação para profissionais da área do movimento que eles já vêm desenvolvendo há bastante tempo. Então eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo agora, juntamente à mesa. Eu sou o Diego Iparraguirre e estou aqui para conduzir vocês ao longo dessa conversa. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir brevemente que os participantes se apresentem, começando pelo Matheus, depois a gente passa pela Manu, pelo Thiago. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? Conversando com essa galera. A gente estava um pouco de saudade. É sempre bacana estar aqui na BPRO, que é a nossa casa. Eu sou o Matheus, um dos fisioterapeutas então da BPRO, juntamente com a Manuela. Vai se apresentar na sequência. Faço parte aí da coordenação da BPRO Fisioterapia desde 2017. E a gente vai poder conversar um pouquinho mais aí ao longo do podcast. É o nosso primeiro podcast, né? A BPRO está nesse projeto novo, então nos alegra muito estar fazendo parte aqui essa primeira gravação de podcast ao vivo, e espero que a gente possa trocar e trazer informações importantes aí sobre o início da trajetória da fisioterapia dentro da BPRO. Show de bola, Manu. Beleza, pessoal. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazerzão estar podendo dividir esse tempo aí com vocês. Como o Matheus falou, nosso primeiro podcast na área da físio, a gente está muito feliz. E então, junto ao Matheus, a gente faz esse trabalho da fisioterapia, junto ao treinamento físico, que tem dado muito certo. A gente vai falar isso hoje para vocês. E logo mais aí eu me apresento melhor, então. Todos bem-vindos aí, sejam bem-vindos. Tiagão. Vamos lá então, né? Vamos para mais uma. Agora a gente começa uma série de podcasts ao vivo. Uma saga. E o mais bacana disso tudo que é do caralho fazer, né? A gente vai trocando uma ideia e fica conversando antes, dá um monte de problema, enfim. Mas faz parte, mas é legal porque no início a gente fica um pouco preso, mas depois vai soltando, vai conversando e as coisas vão fluindo. Então, para quem não me conhece, sou o professor Thiago Proença e estou aqui para trocar uma ideia com a galera, falar sobre esse link da fisioterapia com a educação física, como tudo isso aconteceu, por que aconteceu, e a gente vai conversando. Vamos entender um pouquinho antes de chegar nesse ponto da BPRO e estabelecer mesmo o serviço de fisioterapia, quem é e da onde que vem, na verdade, o Matheus e a Manu. Então eu gostaria de passar a palavra para a Manu para explicar um pouquinho da trajetória e como que se desencadeou essa área de atuação dentro da fisioterapia também. Beleza. Então, pessoal, meu nome é Manuela, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2005 pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, sou gaúcha e sempre, desde o início, assim, quando eu estava no colégio, foi engraçado, porque eu nunca tinha dúvida do que eu queria fazer. Isso é mentira, na verdade. A primeira vestibular que eu fiz foi para farmácia, e eu não passei. E eu dou graças a Deus que eu não passei, porque não por nada contra a farmácia, claro, mas não seria a área que ia me satisfazer na vida como a fisioterapia, pelo que eu vejo hoje, que eu não tenho dúvida do que eu acertei bem certinho, digamos assim. Então, eu tinha aquela coisa na minha cabeça de que eu achava bonito, aquela coisa de reabilitar, de fazer uma pessoa andar de novo. Eu gostava muito de ver aquelas imagens do pessoal começando a caminhar de novo numa barra paralela, achava lindo aquilo, e aquilo me encantava. Então, aí depois eu fiz o vestibular para físio, e aí depois me formei em 2005. A partir dali, eu já fazia muitos estágios. Eu fiz estágio, então, num hospital aqui de Porto Alegre, e trabalhei em torno de uns 5 anos com pacientes críticos. Então, eu fui parar numa unidade intensiva, onde eu trabalhava muito com essa parte respiratória, pacientes em ventilação mecânica. Então, eu aprendi muito nessa época, foi muito legal para mim. Veio uma questão em algum momento de, mas tem que fazer uma especialização na parte cardio, de respiratória, e eu queria, mas não queria, ficava indecisa, não tinha aquele impulso, aquela vontade original de ir. E aí que eu fui para a parte de mais de terapia manual, me inscrevi numa especialização em osteopatia, onde eu finalizei. Aí comecei a trabalhar com essa parte,
E depois disso, depois de um tempo, eu fiz acupuntura. Então, hoje em dia, o meu grande nicho de atendimento é a osteopatia, acupuntura. E agora eu tenho me especializado bastante na parte fáscia. E tenho estudado pra caramba. E, no fim, isso tudo engloba todos os sistemas corporais. Então, eu sempre gostei dessa visão holística, sempre gostei de fazer essas relações. Logo mais a gente vai falar também o quanto que a fisioterapia é grande, tem áreas, eu e o Matheus temos áreas distintas de atuação, eu acho isso muito bacana, porque a gente se complementa e consegue atuar com mais pessoas possível, e a gente aprende muito um com o outro, e isso é muito bacana. Então, foi isso que foi acontecendo. Então, no fim, hoje eu trabalho com essa parte da osteopatia em consultório, tenho um consultório estruturado, assim, e tenho trabalho também dentro da BPRO, junto com os profissionais de educação física, a gente tem desenvolvido todo esse trabalho junto com a parte dos cursos. Então, depois, como o Matheus falou, em 2017, eu virei professora também, uma coisa que na minha vida foi um pouco inesperada, em função de eu ter recebido esse convite, e aconteceu, e hoje está super legal, super andando, me achei bastante também. Eu lembro da primeira palestra da Manu pra gente lá na BPRO. Tu lembra? Eu lembro. Não lembrar, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, fica tranquilo. Faz parte da história. Não foi fácil, eu tava apavorada. Imagina, só atendendo o paciente, daqui a pouco, pum, todo o pessoal da ali. BPRO me olhando. Foi tenso. Mas foi ótimo, o desafio faz a gente crescer, né? Que ela tava falando, né? Entendendo absolutamente nada do que ela tava falando. Ah, tá louco. Mas foi legal. Bora, Matheusinho. Show de bola. Bom, eu preciso falar, né? O Thiago falou aqui que no início a gente começa meio travado. Cara, é impressionante. A gente dá curso aí no país todo. A gente viaja, dá aula e eu tô com frio na barriga no primeiro podcast. É impressionante. O cara com medinho. Tem que compartilhar, porque é interessante. O cara ficou um tempão sem falar. Eu falei, cara, começou aqui, o cara disse, é diferente. É o primeiro podcast, é bacana. Mas essa sensação é bacana. Só para compartilhar. Bom, galera, eu me formei aí em 2006, tá? Em Porto Alegre, então começou minha trajetória. Eu costumo dizer assim, eu venho, na verdade, de uma família, é a família que mais tem fisioterapeutas no mundo, tá? E eu brinco com isso aí, mas é uma verdade, tá? Minha família tem, acho que agora já está em 9 fisioterapeutas, já perdi as contas. Não tem ninguém rico, tá todo mundo trabalhando bastante. Não começa a choradeira. Mas já é uma profissão que vem de família, né? Então é uma tradição, é mais um fisioterapeuta. Então, na verdade, eu acho que escolhi a fisioterapia muito por influência da família. Eu não consigo me lembrar de outra questão sem ser uma influência familiar. Meu irmão mais velho é fisioterapeuta e acabou trazendo a família todo junto. Foi o primeiro filho da família e a gente acabou seguindo na rotina aí. Nesse período já de 14 para 15 anos de formado, já fiz muita coisa, né? Eu acho que a fisioterapia ela abre um leque que é impressionante, é um leque que a gente tem de oportunidades. Então, pensando na minha trajetória como fisioterapeuta, quando eu estava na faculdade, eu sempre me visualizei. Isso é uma coisa bacana. Teve 2 momentos na vida que eu me visualizei muito nos lugares onde eu trabalho. Eu acho que eu nunca compartilhei isso. Durante a faculdade, eu sempre me visualizei dentro de um grande hospital. Eu não sabia qual, não imaginava, não pensava em nome na época, mas eu me visualizava trabalhando dentro de um grande hospital. E trabalhei nele por 10 anos. É uma coisa de, você acredita ou não, enfim, lei de atração, pode ser isso, pode ser pouco merecimento, enfim. Não vem ao caso. Então, eu trabalhei 10 anos em hospital, trabalhei muito com reabilitação cardíaca, que foi a primeira coisa que me trouxe para o exercício. Eu tenho uma pós-graduação em reabilitação cardíaca, foi a primeira pós que eu fiz, né? Então, paciente pós-operatório, enfim. Mas eu sempre fui um cara muito ligado ao esporte, assim, sempre gostei de fazer atividade física, não sou atleta, longe disso, mas sempre gostei do movimento, sempre gostei de treinar, sempre gostei de academia. E, então, 10 anos de hospital, em meados de 2014 eu fiz o curso da BPRO, né? Que para mim foi uma virada de chave. Eu não conhecia a BPRO, nunca tinha visto falar, e por uma influência também de uma outra pessoa da família que é educadora física, falou, tem que conhecer esses caras. E eu fiz... Isso foi 2014, foi março de 2014. A gente tava no Lembra da turma, cara? Sim, lembro da turma. Tanto que agora... O número, lembra o número? Não, o número não, mas eu tenho amigos até inclusive 2 colegas da minha turma, em 2014, foram minhas alunas do curso do QRF agora. Que massa. Em Porto Alegre. E elas vieram prestigiar e eu brinquei com elas fazem parte da minha trajetória, porque de um dia para a noite eu fui aluno da BPRO e hoje eu faço parte da equipe.
que é a segunda virada de chave, né? Porque a partir do momento que eu fiz o TFF, eu mudei a minha forma de trabalhar dentro da fisioterapia. Só não entrega tudo. Antes. Não é antes. Porque o Matheus mesmo deu a ideia de a gente fazer um marco zero, né? Perfeito. E eu acho que é legal, porque o Matheus tem várias, a Manu também e tal, mas tem várias questões bacanas da relação dele com a BPRO, enfim, como profissional. A gente conta numa próxima. E ali eu acho que a gente pode fazer um marco zero, como a gente fez comigo, fez com o Marcelo, daqui a pouco a gente vai fazer com ele também. Não vou me empolgar muito. Então daqui a pouco dá uma segurada. Vamos lá, seguinte, vou dar uma segurada. Então, depois eu comecei a trabalhar com a parte um pouco mais... Mas foi, né? A TFF me influenciou a trabalhar um pouco mais com a parte esportiva. E eu dei uma guinada em 2015, saí do hospital e comecei a trabalhar com a parte que eu trabalho hoje. Então, eu tive um direcionamento depois mais voltado para a parte de traumatortopedia, tá? Que é o que eu gosto de fazer, é a minha praia. E como a Manuela falou, a gente tem essa possibilidade da BPRO. Trabalhei aí 2 anos com futebol profissional em Santa Maria. Tá? Hoje eu faço parte da equipe coordenando essa parte que é mais voltada à parte de traumato, ortopedia, lesões, então é a minha praia e o meu trabalho acaba se complementando muito com o trabalho da Manu, né? E depois o segundo marco eu conto então num próximo episódio que é bacana, dessa questão da visualização, assim, que eu sempre imaginei trabalhando na BPRO e hoje eu estou aqui, mas depois eu conto com maiores detalhes. E estamos aí, né? A gente está na luta. Em 2017 a gente teve o convite para montar o serviço de fisioterapia, né? E junto com ele veio a proposta dos cursos. Foi uma proposta casada, né? Mas acho que antes disso, assim, porque aí vocês já estão unidos, digamos assim, né? Como é que vocês se conheceram? Assim? Beleza. Dentro dessa trajetória que agora, passando para todo mundo, ela é um pouco que distante em alguns momentos. É legal. Da área de atuação. A gente se conheceu antes de chegar na BPRO. Vou deixar a Manu contar aí um pouquinho, mas a gente se conheceu antes da BPRO, né, Manu? Na verdade é uma história legal, é surpreendente essa história, a gente conta nos inícios de cursos, porque eu e o Matheus, a gente se conheceu já há um bom tempo, a gente já se conhecia desde a época que a gente trabalhava em hospital, a gente trabalhou no mesmo hospital em Porto Alegre, então a gente fazia parte da mesma equipe, só que trabalhando em áreas completamente diferentes. E aí depois de um tempo eu saí e nunca mais vi o Matheus. Nunca mais a gente não teve mais contato. O Matheus seguiu a vida dele, eu segui minha vida e a gente nunca mais se viu. E quando eu comecei na BPRO como aluna, treinando. E então eu não tinha nenhum vínculo de trabalho, digamos assim. E depois que as coisas aconteceram, que a gente já conta como é que foi, eu cheguei e falei assim, tem um colega que eu quero te apresentar. Quem me falou, acho que foi o Thiago ou o Marcelo, não me lembro. E vamos fazer um trabalho juntos, vamos criar uma coisa juntos. E quando fui ver quem era esse colega, era o Matheus. Então, daí a gente já se conhecia, tipo, não acredito que é tu, não pode ser. E aí foi muito massa a gente se encontrar desse jeito, porque a gente já sabia que nós éramos profissionais sérios, era bacana se reencontrar, a gente sempre trabalhou duro. Quem trabalhou em hospital e trabalha, a gente sabe que ali não tem mamata, é plantão, é bastante correria, tu tem que ter muita convicção do que tu quer, não tem moleza, digamos assim. Então, daí fechou todas daí pra frente. Eu me lembro direitinho que a Manu era conhecida como a rainha da UICRE, né? A UICRE era uma unidade de cuidados intensivos dentro do hospital. Então, assim, se precisasse pedir socorro para ventilação mecânica não invasiva, era tudo com ela. E quando eu cheguei na BPRO, foi nesse dia, Manuela, que falaram que iam nos apresentar para um colega, eu não sabia quem era. Eu entro na BPRO, sofazinho laranja que tinha na recepção ali da BPRO na moto, ali tava a Manuela sentada. Eu falei, cara, é ela, só pode ser, né? Porra, vamos me apresentar para uma fisioterapeuta, ela tá sentada aqui. Putz, é ela. Não, deve ser ela, né? Mas eu já conhecia, a hora que eu entrei, eu falei, daí a gente começou a conversar, mas até então a gente não sabia, né, quem seria a nossa dupla. Acho que nem a Manu sabia que era eu, nem eu. Tu, nesse momento, treinava ali. Isso, porque assim, eu fiz o curso em 2014 e eu fiz o curso, cara, eu terminei o curso no domingo, eu acho que na segunda-feira eu me matriculei na BPRO. Eu falei assim, vou largar a academia convencional, que era o que eu fazia, e vou treinar na BPRO. E meu primeiro treino, os caras sabiam que eu tinha feito o curso, sabiam que eu era fisioterapeuta. Tu já tinha passado o cartão ou tu foi lá só pra Já tinha, não, na verdade naquela época a gente pagava em cheque. Eu fechei assim, de cara eu levei, era cheque. Eu levei 12 cheques
E era a Juliana, a irmã do Thiago, que ficava na recepção. Eu cheguei, paguei, entreguei os 2 cheques e falei, tá, agora só vai. Então foi maldade porque tu era fisioterapeuta. Foi maldade porque eu era fisioterapeuta. Meu primeiro treino eu me lembro até hoje, mas tudo bem, enfim, depois a gente comenta sobre isso. Aí a partir dali eu virei aluno. E tu sabe que, não sei se a Manu, enfim, você vai falar mais uma coisa, mas eu lembro desse dia mesmo quando eu vi os dois conversando assim, tá, mas da onde, né? Aí eles me contaram, mas eles dava pra ver, eles, pô, mas conheço, a gente trabalhou junto e tal, Paraná. E foi interessante. Eu não sei se daqui a pouco a gente, não sei se a gente vai, assim, mas eu tenho na minha cabeça, eu tenho várias situações, os motivos, assim, como que tudo isso aconteceu. Eu acho que tu foi a cola de tudo ali. Cara, também, não, né? é que foi assim, ó, eu lembro direitinho, eu lembro no curso, 2014, não me lembrava o dia, aquele cara sentado lá e tal, com aquela cara, assim, né, desconfiado, magrinho, sem tatuagem, uma carinha, assim, porque o que acontece? Dentro todos os cursos da BPRO que a gente fez durante muito tempo, e hoje eu acho que isso não existe mais, ou existe um pouco ainda, existia uma desconfiança muito grande dos fisioterapeutas quando iam fazer o curso, né? A gente que dá o curso e tal, a gente sente isso. A gente sentia isso muito, né? Então, quando tinha um fisioterapeuta, a gente já tomava um baque inicial, assim, porque a gente sabia que em algum momento ia vir um não pode fazer isso. Poderia sabe? ser mais desafiador. Né? Era, então tu já te preparava para aquilo ali, tu já sabia. Então, tinha 2 formas de tu lidar com isso. Ou tu caía dentro e azar, ou tu ia aos poucos sentindo como que aquele outro profissional da outra área, né? Como que ele ia entendendo o processo do que estava sendo dito ali, né? E era muito mais difícil, porque no início a gente está com menos experiência, né? Então era difícil, mas as coisas sempre deram certo. E eu me lembro, né, de vários detalhes, que foi lá no Ipanema Esportes, foi lá atrás do salão de festas, lá atrás, né? E foi feito lá, eu lembro disso. E eu me lembro que o Matheus era um fisioterapeuta, mas ele ficou na dele, assim, não foi um cara que foi... Porque tem... Não só da fisioterapia, mas tiveram vários alunos que foram para incomodar. A gente sabe, quem dá curso sabe disso, né? Sim, o cara vai ministrar um curso e tu sabe que o cara vai lá para incomodar. Aquela acontece. clássica pergunta que já sabe a resposta. Cara, acontece. Ele quer perguntar. É o cara que gosta de desafiar. Mas tudo bem, né? A gente sabe como funciona, então a gente depois vai lidando com isso. E depois o Matheus foi treinar lá. E foi mais fácil a gente entender também esse outro universo, porque foi vendo as dificuldades do próprio fisioterapeuta no treinamento de força, né? E o Matheus é um cara que é do esporte, é um cara que é do kite, né? E tem toda um histórico e tal, mas dava para perceber algumas dificuldades. Então, nesse processo do Matheus que ele começou a treinar lá, e depois, isso foi 2014, né? Em 2015 foi quando a minha filha nasceu. E quando a minha filha nasceu, a minha esposa ela teve uma paralisia facial. Né? Então ela teve paralisia facial e tal. E vou acelerar porque para não ficar muito longa a história, mas ela teve essa paralisia e quem tratou ela foi uma ex-aluna da BPRO. Né, a Manon. Que é a nossa amiga. Que é amiga trabalhou com a gente no hospital. Isso, também, a Manon, que hoje está no CrossFit, Salve, Manon, voando no CrossFit. A gente segue ela e está sempre lá, querida. E ela, o Diego, né, o marido dela. É físio também. Isso, físio também. E chegou um momento, que eu não me lembro exatamente porquê, que ela indicou a Manu, que enfim, foi isso. E a Manu começou lá em casa, mas eu não conhecia a Manuela, né? E nessas daí eu passava, ela estava atendendo a Lisandra e tal, a gente começou a trocar algumas ideias. E nisso o Matheus já estava lá na BPRO e já vinha uma conversa de fazer um curso da fisioterapia, da ligação com treinamento e tal, tudo aquilo ali. E, cara, na minha cabeça eu pensava o seguinte, para fazer isso, a gente precisa de uma equipe, né? Como a gente tem no treinamento, como a gente tem no TFF. E só o Matheus não vai dar conta, né? Então vai chegar uma hora que a gente vai precisar de alguém, mas vamos aos poucos. E nisso, o Matheus chegou a nos apresentar um modelo de curso. Já muda para 16, né? Isso, já está lá na frente. Chega para Santa Maria. Isso. Isso aí. Tem várias coisas e tal. Porque eu tô cortando a história para não ficar muito longa. Ele me apresentou esse modelo tomando café da manhã no hotel lá em Santa Maria depois do curso. Né? Isso mesmo. Então ele montou um modelo de curso. Ele queria uma reunião comigo, Thiagão, só um parênteses aqui.
Ele, que horas pode se encontrar comigo? Cara, tô dando curso aqui, vai ser correria, né? Dele, não, então eu vou tomar um café contigo às 6 da manhã. A gente conversa isso melhor semana que vem, mas é a oportunidade da vida. Eu queria falar com os caras na hora que desce, pô. Eu tinha que ir atrás. Às 6 da manhã. A gente esclarece melhor semana que vem, mas eu precisava me agarrar nessa. Legal. Não, e ali eu fui pensando, porque assim, o grande negócio que também é o tema do que a gente está conversando aqui é a ligação da educação física com a fisioterapia, né? Como entrou isso na BPRO, e isso começou com uma ideia de curso que ao mesmo tempo estava vinculado a um futuro da BPRO, tendo a fisioterapia internamente, né? Mas as coisas estavam meio ainda, a gente estava meio perdido, não sabia para que lado correr mais, sabia que curso, já a BPRO trabalhando com curso, era um bom negócio. E o Matheus me apresentou, me lembro na época, um modelo de curso assim, e eu achei bom, mas vi que tinha várias coisas que poderiam melhorar, porque era um protótipo, era uma ideia, e passei isso para ele, e nisso, conhecendo a Manu, conversando com ela, foi assim, Manu, não sei o que, comecei a explicar para ela como é que funcionava, a gente foi conversando, até que um dia, e eu tenho problema no meu cotovelo, nos dois, na verdade, por várias situações e tal, eu fui em 3 especialistas de cotovelo, os 3 especialistas falaram a mesma coisa, tem que parar de treinar, senão tu vai perder o braço um dia, mais ou menos isso, né? Então para de treinar, para com essa porra de levantar peso aí, porque tu tá ferrado, os 3 especialistas de cotovelo. E nisso eu troquei uma ideia com ela, não, vamos lá, vai lá, vamos fazer uma avaliação, enfim. E eu fui. E ela foi a primeira pessoa que falou assim, não, tu não pode parar de treinar, não pode parar de levantar peso, tem que fazer. Até porque foi amor à primeira vista, né? Cara, aquilo ali até porque eu estava no meio dos processos da Strong First, de fazer as provas de força, enfim, da Strong First, e eu ia fazer o level 2 da Strong First, que tinha que fazer o press com 48 quilos. Mas como? Eu mexia, me doía meu cotovelo. Não tinha como fazer. E eu fui lá e ela ia toda semana, e eu treinando, e a coisa andou. Então, neste processo, eu fui vendo, ela tem uma visão muito parecida com o que nós pensamos sobre treinamento, mas com uma visão da físio, que é treinar. Se parar, ferrou. E nisso eu conversei com ela, o que tu acha? Assim, a gente está pensando em fazer isso, parará. Então tá, vamos. Vou te apresentar uma pessoa que está conosco lá e tal. E aí que começou a parada toda, né? Então, e isso depois levou a ter a fisioterapia dentro da academia, como experiência, como, né, atendimento para o aluno, por serviço, que ainda a gente sabe das dificuldades que quer fazer isso, mas cada vez vem melhorando. Então, mas para ter uma geral do meu ponto de vista sobre esse início, né, do que aconteceu assim na minha visão, foi mais ou menos como a forma que eles se encontraram. E eu acho que o gancho é bacana, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa muito, eu e a Manu. Acho que às vezes as pessoas perguntam assim, tu vai trabalhar com outra pessoa, né? E acho que já é um grande desafio, né? Porque eu acho que com certeza um desafio que pode ter sido para mim e para a Manu pode falar também para ela, é o seguinte, a gente entender que trabalhar com outras pessoas é o que garante que a gente consegue alavancar mais o nosso processo de trabalho, né? E a Manu fala muito bem isso, a gente trabalha com áreas diferentes. Então, a partir do momento que eu conheci, assim, né, reencontrei a Manuela e a gente conseguiu trabalhar juntos, por quê? Porque a gente tem áreas de domínios diferentes, e a gente começa a entender que como profissional isso é fundamental, que a gente não vai dominar todos os assuntos, né? Então, hoje, a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta dentro da BPRO. Eu trabalho com a parte da lesão, tratamento agudo, né? E a Manuela trabalha com essa parte da osteopatia, com a parte de terapia manual. Então, a partir do momento que eu observei que o trabalho da Manuela ia agregar ao meu trabalho, e eu tenho certeza que vice-versa, essa é uma das fórmulas para a gente conseguir trabalhar em equipe. Saber que a gente pode contar com pessoas que saibam mais do que a gente do outro lado. Esse é o grande sucesso. A gente fala muito isso, né? Quando a estrela da Manuela brilha, a minha estrela brilha junto. Que isso? Então, anota aí, Diego. Tu trabalha... Anota aí. Tu trabalhar com pessoas que saibam mais do que a gente. Acho que esse é o grande segredo. Eu aprendo muito com ela. Então, a gente sabe em que momento que o paciente é meu, eu sei em que momento eu preciso passar para ela, e eu tenho certeza que o contrário também acontece. Então, isso é muito bacana, né? Que é o que deu a liga do nosso trabalho. Eu costumo brincar, né, Manu? A Manuela é o meu segundo casamento. Então, eu tenho a minha esposa e a Manuela acabou sendo o meu segundo casamento, porque eu viajo com ela, a gente está sempre juntos, então tem uma cumplicidade, um carinho muito grande um pelo outro e um profissionalismo. Então, são pessoas que acabam se complementando. Né? Eu imagino um corte da Gabi agora sobre o Matheus falando da Manuela, é o meu segundo casamento no YouTube bombando, assim. Eu perco o primeiro. Que bagunça aí, mano. Chamada de clique, Chamada clickbait. Daí vai dar ruim, né, Manu? Mas tá tudo... É bom que aqui a gente só fala da parte boa, das tretas não vamos falar, né? Não, as tretas a gente fala depois, né? Mas é não, bacana, treta, né? não tem treta. Não, Manu, quando a gente tem treta, a gente senta e conversa. Cara, dá treta. Assim, a gente sempre concordou em tudo? Não.
Mas é muito legal, até porque isso é um exercício bacana. Esses dias a gente conversou, né, Manu? A gente tava com algumas coisas assim, cara, de vez em quando, é sempre só flores? Não. Mas vamos sentar e vamos conversar. E a gente começa a entender que a treta, ela não é pessoal. Essa é o cara que tem que saber diferenciar. Claro. Jamais é uma treta contra a Manuela ou contra o Matheus. Pode ser uma treta contra a atitude. Pô, falou isso, pô, não achei bacana. Então a gente consegue, graças a Deus, se posicionar. Isso faz parte do relacionamento. E normalmente essas tretas envolvem uma falta de informação sobre o que está acontecendo naquele momento. Né? Tu não consegue enxergar e o troço é tão rápido, a pessoa daqui a pouco tá numa situação que ela tem que fazer alguma coisa, não dá tempo de te consultar, daí tu já não entende. Daí tu não entendeu. É hora de conversar mesmo. A gente sabe que é entre nós também. A gente assim, pô, mas o cara falou um negócio, eu não entendi. Tu não entende o contexto, cara, daí é complicado, mas faz parte. É verdade. Deixa eu puxar aqui um assunto, até... Diego que tem as perguntas ali, tá? Mas eu tenho uma coisa aqui que eu acho que é legal. Aqui agora, né? Mas eu acho que é legal, assim, porque a gente está falando aqui da fisioterapia da educação física e como foi esse início, né? Eu vou dizer assim, ó, principalmente quando começou, e eu me lembro direito que eu pensava assim, ó, não quero ter uma pessoa da fisioterapia aqui. Não é essa a batida. O profissional que entra aqui, ou os profissionais que entrarem aqui, eles têm que entender o que é BPRO, qual é o processo da BPRO e o que a BPRO vende, né, para os seus alunos. Eu não gosto de falar de clientes, mas vamos falar, até porque a gente depois vai falar cliente, vai falar aluno e pode falar em paciente, né? Então eu vou falar sempre aluno. Persona, com certeza. Eu falo sempre aluno. E o nosso carro-chefe dentro da academia é o treinamento funcional. Né? É o treinamento funcional, que a gente fala que é treinamento físico, que a gente fala que é musculação sim, porém sem máquina, todo aquilo que a gente já sabe, né? O conceito da BPRO. Então a gente vende isso exclusivamente para os alunos, não tem outro produto. Né? Então esse é o nosso carro-chefe, é o nosso principal. E dentro do processo de aprendizado, quando a gente começa a entender um pouco mais de treinamento funcional e começa a buscar informação, a gente enxerga, a gente vê que está além da questão muscular. Está muito além da hipertrofia, está muito além do emagrecimento, está muito além de ficar buscando estética, está além. Não se exclui, mas é além disso. A pergunta que eu faço para vocês, e foi o que eu percebi, a fisioterapia ela é treinamento funcional. Ela é. Não estou dizendo que ela é exclusiva, e essa vai ser uma questão, vai ser uma pergunta. Né? Ela é treinamento funcional. Assim como a educação física, a preparação física também é treinamento funcional, né? Então, foi por isso que sempre achei importante ter pessoas que entendessem o que é o treinamento funcional para a BPRO e estivessem lá. Então, eu pergunto para vocês assim, hoje vocês ministrando curso, vocês atendendo pessoas dentro da BPRO, o que bate, assim, o que é importante sobre o conceito de treinamento funcional e até que ponto que vocês, como profissionais de educação física, vocês se deparam com situações que, não, aqui eu vou, aqui eu não vou, aqui dá para ir, não, dentro da academia isso aqui é do professor, isso não estava na pauta, essa pergunta não estava, mas é pra gente assim, é ao vivo. Então, até que ponto vocês acham que a fisioterapia, ela pode, até onde ela pode ir? E depois eu dou a minha opinião, óbvio, o Diego também vai dar a opinião dele e tal, mas o que vocês pensam sobre isso? Na verdade, Thiago, sabe o que eu penso? Que mudou muito a minha visão nesse tempo que a gente fez essa parceria. Porque no começo eu costumava pensar assim, ó, que a pessoa vinha com um problema, a pessoa, né, vai procurar o fisioterapeuta, sempre tem alguma dor para tratar, alguma queixa. Infelizmente, hoje ainda é difícil, a gente tem tentado educar muito os nossos alunos para que façam as revisões, mesmo sem ter uma queixa específica. Isso é uma área bem importante, que é da prevenção, mas parecia que tinha assim, ó, um início, tirar aquela queixa e depois que o cara tivesse melhor daquilo, fazer algum ajuste, via alguns exercícios dentro do sistema da BPRO, ajustava algumas questões junto ao educador físico, profissional de educação física, e aquela pessoa ia seguir evoluindo e aquilo seria uma alta na minha cabeça antes. Só que hoje, o que eu enxergo? Que não existe mais uma divisão dentro da BPRO entre agora a fisioterapia, agora a educação física, porque virou uma mescla que é necessário a gente trocar ideia, porque em todo momento a gente pode se encaixar na fisioterapia e em todo momento essa pessoa vai estar fazendo movimento. Então, muitas vezes, por exemplo, só para ficar mais palpável, a pessoa ela gosta muito de fazer treino de força.
E ela curte fazer aquilo. A gente nunca vai tirar a curtição daquela pessoa de se movimentar. Sim, sim. Quanto fisioterapeuta, tu falou assim, vamos parar de fazer isso porque tá doendo. Não, a gente tem que ver como é que a gente tá, o que a gente pode melhorar para adaptar melhor aquele corpo. Então, muitas vezes a gente precisa desativar algumas coisas também. A gente não precisa sempre ativar. Isso vem culturalmente do querer mais, do sempre querer progredir. E a gente traz isso para o corpo. Então, existe muita conversa junto aos profissionais de educação física do momento da pessoa ter que fazer uma respiração, da pessoa ter que gastar um pouquinho mais de tempo para fazer uma liberação, porque isso vai aumentar a performance dela no treino também. Então, a gente vem fazendo esses ajustes e é todo o tempo. Então, virou uma mescla todo o tempo. Não tem mais o momento de um e do outro, digamos. A gente consegue conversar e ajustar. Claro, isso para um caso onde a pessoa tem ou uma dor crônica ou algum problema postural. Claro que para uma lesão aguda, que o Matheus tem muito mais prioridade para falar do que eu, não é bem assim como eu estou falando, mas já pode ter também os dois profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ter muitos resultados bons. Mas eu só queria falar mais uma questão, é que se a gente for pensar do micro para o macro, por exemplo, de tudo isso que a gente falou até agora no podcast, o que eu acho legal, que eu fiz um link, por exemplo, assim, se pensar no começo, eu e o Matheus, tá? Nos juntamos, e o Matheus tem uma área que ele domina mais e eu uma área que domina mais. E isso já faz uma soma muito boa. Agora, imaginem a soma dessas duas áreas junto com todo o treinamento da educação física. Então, todo mundo tem a ganhar, os alunos, a empresa, nós como profissionais, e então vira uma coisa muito mais completa. Então, hoje, que é o caso, a gente fala da fisioterapia sendo treinamento, é muito essencial. Eu não consigo imaginar mais a volta disso, agora é só daqui para frente. Eu acho que é muito bacana, eu acho que a visão da Manu, isso que eu sou fã da Manuela, tá? E essa visão, assim, a Manuela tem a questão do crônico, né? Assim, ela trabalha com um perfil de pacientes diferente do meu. E agora, eu trazendo um pouco, né, da minha realidade, pensando nessa pergunta que tu falou, qual é o momento, até onde eu vou, até onde eu deixo de ir, eu acabo trabalhando muito mais com as lesões. Né? Então, lesão pós-operatório de joelho, lesão muscular, lesão de quadril, tornozelo, enfim. Eu costumo dizer o seguinte, desde 2015 para cá, a visão começou a mudar um pouco mais, né? E o que me faz saber até onde eu posso ir? Porque essa foi uma crítica que a gente recebeu lá no início dos cursos, né? A gente tinha a crítica, o que mais nos bateram em cima era a BPRO agora vai ensinar o educador físico, o profissional de educação física a reabilitar e vai ensinar o fisioterapeuta a dar treino. A gente tem que entender que não é bem assim e graças a Deus nos cursos a gente consegue mostrar para as pessoas que estão lá como que é a nossa realidade. Realmente, a gente não divide mais o trabalho. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão e pensando assim, quando é que foi a última vez que nos meus tratamentos de fisioterapia eu afastei um paciente da área de treino? Cara, nunca aconteceu. Desde que eu estou na BPRO. Nunca tirei um aluno da área de treino. Por quê? Agora eu vou explicar. Vamos pensar o seguinte, o cara veio para fazer um pós-operatório comigo ali, fez uma cirurgia de joelho, enfim. Eu tenho que entender o seguinte, hoje como fisioterapeuta eu tenho que entender que a fisioterapia ela é o treinamento no momento da lesão. Isso tem que ser claro. Então, como fisioterapeuta hoje, eu tenho todo um conhecimento que eu costumo colocar, eu aprendi com os profissionais de educação física, né, que dominam áreas de periodização, de programação, de fortalecimento, de treino de força, que é uma área que muitas vezes na fisioterapia ela está engatinhando, mas que a gente aprendeu, eu procurei esse conhecimento através da BPRO, porque eu sempre gostei de entender do processo de periodização. Eu me lembro que alguns cursos que eu fiz aqui de treinamento avançado, eu era o único fisioterapeuta metido ali, tentando entender o processo para quê? Não para trabalhar com treino de pessoas saudáveis, indivíduos para academia, mas para melhorar o meu trabalho como fisioterapeuta. Então, hoje, a minha área de atuação dentro da BPRO... Isso quer dizer, isso quer dizer entender o processo. Se o cara disser assim, eu treinei a 90% da carga máxima. Sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Eu fiz uma série de 70, depois fiz uma de 90, Perfeito. Depois fiz uma de 50 e me machuquei na de 90. Tu entendeu que o processo todo é esse, o processo. Né? Porque uma das coisas que tu falou, assim, qual é o grande desafio do fisioterapeuta que vem trabalhar na BPRO? Pensar no serviço da BPRO. O cara tem que entender o que acontece ali dentro. Eu tenho que entender quais são os levantamentos que o cara faz na BPRO. Eu costumo brincar assim, para quem quiser trabalhar na BPRO, pessoal, mais importante que currículo é treinar.
Se tu não treinar, tu não vai saber como é que é um levantamento de terra, o que é um stiff, o que é uma remada, enfim, o que é um snatch com kettlebell. A biomecânica ela é fascinante, ok, mas eu preciso entender o processo. Então, esse conhecimento foi algo que a gente acabou diferenciando muito no mercado e é algo que hoje a gente entrega nos cursos de qualificação e reabilitação funcional. A gente passa muito esse processo de periodização, de programação dentro da fisioterapia. É uma entrega que a gente tem, porque foi algo que eu percebi que era um déficit meu, Matheus, tá? Dentro da fisioterapia. Percebi esse déficit dentro da fisioterapia. A gente trabalha isso hoje nos cursos, ensinando outros profissionais. Então, hoje, dentro da área de atuação, o que a gente consegue fazer? No pós-operatório de joelho, eu tenho todos os protocolos, o que eu preciso fazer na primeira semana, segunda semana, terceira semana, a gente vai cumprindo todos eles. Em paralelo, praticamente, esse paciente ele não para de treinar. Eu costumo brincar, se o cara fez uma cirurgia de joelho, ele reabilita o joelho dele comigo, mas ele pode treinar da cintura para cima. Então, ele tem casos em que ele vai continuar dentro da sala de treino. Claro que vai chegar Isso parece mentira, mas foi o que aconteceu contigo agora na tua lesão que tu teve no teu bíceps, né? Os caras olhavam pra mim, mas tu não vai parar de treinar. Cara, eu fiquei, na verdade, assim, da cirurgia para o primeiro treino foram 24 horas. Eu só não treinei no primeiro dia porque eu tive que viajar de Teve um rompimento? Foi uma ruptura em bíceps distal, ruptura total, né? Sim. Fiz a cirurgia, foi uma ruptura traumática, né? No mecanismo excêntrico, enfim. E entre a ruptura e a cirurgia, 7 dias e... Sim. Não parei de treinar nunca, né? Nem na lesão. Um dia só, 24 horas sem treinar, enfim. Matão. Eu me lembro que eu falei contigo, né? Treino. Matei um treino, né? Treinava, chegava na academia. Eu chegava na academia engessado e tal, com uma talha imobilizadora, os caras me olhavam assim, parecia um ET, treinava um braço só, enfim, mas depois eu conto melhor sobre isso. Mas qual que é a ideia? Então a gente consegue, durante o processo de reabilitação, chega um momento que durante as fases eu consigo entender quais são os critérios que eu tenho que alcançar. A partir do momento que eu alcancei aqueles critérios, eu vou passar ele para o profissional de educação física dentro da BPRO, o que facilita muito a minha vida. Só que eu gosto de bater muito numa tecla. Eu tenho que entender como fisioterapeuta de treinamento. Porque se esse cara, daqui a pouco, que está reabilitando comigo hoje, eu não souber, dentro da fisioterapia, dar o treinamento adequado para ele no momento da reabilitação, ele vai sofrer um destreinamento. Então eu preciso, Thiago, entender sobre volume, intensidade, se eu quero ganhar força, qual é a intensidade que eu vou trabalhar. Controle de carga. Controle de carga. Preciso fazer. A gente faz isso aí, Diego. Excelente. A gente faz monitoramento de carga. Tu faz com todo o paciente? Obviamente que com todo não. Mas a gente tem um nicho de pacientes que precisa. Quando eu trabalho com pacientes atletas, hoje em dia, cara, eu tenho que fazer controle de carga. Sou obrigado a fazer. Porque o cara vai fazer reabilitação, ele vai treinar comigo durante a reabilitação e daqui a pouco ele vai fazer o treino dele de quadro, um treino específico do esporte que ele faz. Então, esse é o controle que a gente acaba fazendo. Eu vou até o momento onde eu sei que eu posso ir dentro dos protocolos, alcanço os critérios de alta e esse cara continua treinando. Mas eu tenho que monitorar essas variáveis dentro do processo de reabilitação para ser efetivo naquilo que eu vou fazer. Então, esse eu acho que é um ponto-chave do sucesso da fisioterapia hoje, do cara que quer trabalhar com o movimento. E como a Manuela falou, graças a Deus eu tenho a Manuela do meu lado, porque assim, quando o caso é crônico e eu preciso que eu identifique um perfil muito mais para ela, é ela que vai atender, ela que tem a mão para atender. E os casos agudos, muitas vezes, eles vão acabar caindo na minha mão até o momento em que eu encontro critérios de alta. E daí eu olho para o lado, cara, e eu tenho uma equipe fantástica de profissionais de educação física que trabalham com muita maestria, o que me dá muita segurança de dar alta e dizer, olha só, esse cara agora só precisa trabalhar nisso, aquilo, e a gente consegue conversar numa linguagem única. Eu acho que esse é o segredo da BPRO hoje, a gente trabalhar com equipes, aquilo que eu já falei, com pessoas que sabem mais do que a gente em outras áreas e o trabalho ele nunca para. O cara entra pela reabilitação e segue no treinamento numa via de mão única. O mais beneficiado disso é o cliente, não o paciente. Isso, perfeito. O foco principal da reabilitação, ele é o paciente, ele não é o profissional da fisioterapia, ele não é o profissional médico, ele não é o profissional da educação física, é o paciente. Quando eu tiro o foco do paciente e trago o foco para a minha profissão, cara, vai dar M, tá? Para não falar palavrão aqui no podcast. Pode falar, vai dar merda. Vai dar merda. Porque assim, o foco é o paciente, é o cliente. Então eu tenho que saber. Isso é fácil? Claro que não. Né? Não é fácil, assim. Tem gente que quer brilhar mais do que o paciente. Mas esse é o foco. Cara, tu sabe que agora tu tá falando disso, e de novo, voltando a essa relação, né? Isso é tão verdade, mas tão verdade, da importância de ter o próprio professor de educação física, professora de educação física junto à fisioterapia, que hoje dentro do curso tem profissionais de educação física trabalhando no curso, né? No QRF, no sim. QRF, no curso da fisioterapia. Eles estão lá trabalhando diretamente. Aí tu falou uma coisa assim, ó, que no final das contas quem ganha é o aluno, é o paciente, enfim, sem dúvida alguma.
Não tem dúvida que sim. Mas provavelmente a gente está falando para um público aqui que são profissionais da área, né? Ou da educação física. Então a gente pode, daqui a pouco, tentar, de alguma forma, deixar de lado o ganho do aluno. Aí, já sei onde quer chegar. No nosso também. Cara, a gente ganha mais. Porra, olha só. O cara chega lá e vai fazer um curso da fisioterapia. O cara é profissional de educação física. Cara, olha tudo que tu vai aprender, velho. E tu vai aplicar tudo isso. E o melhor exemplo eu me lembro exatamente, uma vez a Manu veio falar comigo sobre isso, com aquele jeitinho dela e tal, eu senti que ela ia me dar no meio, assim, uma coisa... Ela vem, né? Ela vem, contextualiza, com calma. Porque eu tava falando um negócio da liberação miofascial, que, pô, teve uma época quando a gente falava em liberação miofascial, rolinho de liberação, aquilo ali foi a sensação do momento, né? Era. Sensação do quando momento. a gente tirou do curso, uma galera ficava falando, pô, a gente mostrava um tempão, liberação. fazia liberação nos caras, todo mundo, passou a dor e tal, aquele babá todo. E durante muito tempo a gente usou, depois a gente até tirou e aconteceu mobilidade isso. As pessoas. De tornozelo, mobilidade e tal. O ganho. E eu me lembro que uma vez a Manu me chamou e ela falou: isso é muito legal, né? Pois é, só tem uma Veja coisa. Bem. Veja bem, rapazinho. Sabe aquela? Rapazinho, vem cá. Veja bem. Vou te contar uma coisa. Olha só. Se ali tem um problema, uma tensão muscular, um ponto de gatilho, e tu ficar forçando aquilo ali, aquilo pode piorar. Então não é simplesmente chegar lá, meter o rolo e começar a liberar e vai sair tudo feliz da vida. E aquilo ali na hora me deu um... Porra, faz sentido. É claro que a gente vinha lendo, estudando, entendendo algumas coisas. E dentro do princípio... Isso foi uma coisa que eu escutei do Lee Burton, que é um dos caras do FMS. Fiz o curso com ele. Num congresso em Fortaleza, se não me engano. Tava ele e o Gray Cook. E ele falou assim, vocês sabem o que os estudos falam desse rolinho e tal. E todo mundo, fala isso, fala aquilo e tal. Ele, não, os bons. Aí todo mundo ficou assim, ele não diz nada. Não fala nada. Não sei se hoje tem, né? Não fala nada. Mas sabe qual é o principal negócio? É que as pessoas gostam. As pessoas se sentem bem usando o rolinho no início do treino, no final do treino. Elas se sentem bem. E esse foi o princípio que a gente utilizou, que eu utilizei no início da BPRO, pensando que, mesmo que daqui a pouco um estudo... Aí depois a Manu veio me falar isso e eu comecei a linkar as coisas, né? Então vem linkando as coisas. E eu percebi o seguinte, as pessoas gostam. É legal, é bom, isso vende, né? É vendável isso, porque ninguém faz até então. Mas também é perigoso, né? Porque a gente acaba da educação física pensando, mas até onde eu posso ir com o rolinho? Então a gente fala autoliberação miofascial. Por quê? Porque eu não estou fazendo um trabalho manual no meu aluno, porque eu não posso fazer. Né? Mas se o cara vai fazer o curso, voltando ao curso, o cara vai lá fazer o curso, o cara começa a entender isso, e eu penso, qual é o problema do cara pegar e fazer um trabalho de soltar o aluno dele se ele aprendeu, ele foi num curso de fisioterapia, aprendeu a fazer... Por que não? Por que não pode? Não posso tocar em ti, porque se eu fizer assim já não é mais educação física, é fisioterapia. Por que não? Né? Então, eu acho que esses detalhes a gente vai aprendendo com o tempo. Então, o cara fazer o curso da fisioterapia, se o cara é profissional de educação física e vice-versa, o cara também, que é possível, o cara aprende mais. Então, voltando, quem ganha, a gente como profissional, ganha muita coisa, entendeu? Aprende demais. E eu acho que são dois ganhos, né? É o ganho do conhecimento. E eu costumo dizer, eu dou um exemplo no curso, né? Não é porque eu vou vou assistir uma palestra de um médico e onde ele vai explicar como que ele faz a cirurgia do joelho, do ligamento, que eu vou sair operando na segunda-feira. Mas eu entendi o processo. A partir do momento que eu entendo o processo, eu consigo trabalhar melhor. E daí a gente entra num outro parâmetro, que eu achei que tu ia chegar nesse ponto também. Cara, eu pensei em vários pontos aqui, mas eu dei uma segurada. Quando a gente pensa em atender melhor e a gente passa a ser reconhecido por atender melhor, financeiramente, tu acaba tendo um fluxo também, pensando que a gente também precisa pensar no lado financeiro, a gente acaba tendo um fluxo de pacientes e tu te torna referência. A gente acaba sendo um profissional de referência. E eu acho que é uma coisa que vem mudando muito, né, Manu? A gente acaba sendo um profissional de primeira escolha. A fisioterapia tem acontecido muito isso. Né? Se inverteu, a gente estava conversando com o Rodrigo Radins, né, o mestre que... Né, nosso parceiro aí de Santa Maria também, esses dias falando assim, a ordem muitas vezes se inverte, daqui a pouco o cara tá na academia, o cara sente uma dor, ele não vai no médico mais, ou ele vai procurar o educador físico, o profissional de educação física que tá ali com ele na hora do treino, vai dizer, cara, referi uma dor. Sim.
Na BPRO acontece muito isso. Uhum. Se dentro da academia, hoje os nossos alunos sentem dor no treino, o que é feito? Não é falar para eles assim, quem sabe tu marca uma consulta no médico para ver. Não, cara, nossa equipe da fisioterapia. Então o cara passa primeiro por uma consulta da fisioterapia e daí depois, cara, dentro da fisioterapia a gente já consegue fazer um diagnóstico cinético funcional e dizer, olha só, daqui a pouco, precisa ir pro médico. Sim, claro, pode Ou acontecer. Ou daqui a pouco, sim, óbvio. cara, não precisa. A gente pode trabalhar aqui porque eu fiz o meu diagnóstico cinético funcional. É claro que para isso, até mesmo para ter essa segurança, a gente tem que ter conhecimento, que é uma das coisas que a gente fala muito no curso de qualificação e reabilitação funcional, é isso. Eu preciso ter domínio sobre testes, sobre diagnósticos, sobre as afirmações que eu vou fazer, mas o conhecimento ele é libertador. Cara, quando tu tem esse conhecimento, nossa... E se tu não tem o conhecimento, não tem problema. Desde que tu tenha um profissional do teu lado que saiba mais. Assim, sim, cara, olha só, esse caso aqui não é para mim, mas ele é para Manuela. Né? E vice-versa. Acho que isso é bacana, assim, isso acaba sendo libertador. Talvez o mais interessante desse processo todo é que é algo muito natural, né, cara? É orgânico dentro da sala de treino ali. Imagina, tu como professor, daqui a pouco tá nos ouvindo, tu tá passando aula pro teu aluno refere uma dor, como o Matheus falou, e daqui a pouco o Matheus tá passando ali na área de treino, até mesmo tá treinando do teu lado, e já olha, troca uma ideia, conversa quando começou, dói algum movimento, tal. Precisa marcar uma consulta, já marca, já resolve e vai embora. É jogo rápido. O troço funciona no fluxo. Pensando já como a gente está falando dessa interação, fisioterapia, educação física, né? Isso, daqui a pouco se tem alguém nos escutando que é proprietário de academia, proprietário de centro de treinamento, enfim, essa é uma dica comercial bacana. Eu acho que também a BPRO, no intuito de trazer a fisioterapia para dentro, a gente sabe que a BPRO é uma empresa, que toda empresa busca o lucro, isso é totalmente saudável. Ela entendeu esse processo, e a gente entende hoje a importância do fisioterapeuta dentro da área de treino, porque ele consegue trazer um respaldo. O cara não vai muitas vezes precisar parar de treinar, trancar o plano dele. Não, ele tem um profissional ali capacitado que consegue resolver muitas das questões que daqui a pouco esse aluno ia ter que trancar a matrícula, ia ter que ir para o médico buscar uma opinião, o médico ia mandar parar de treinar. Claro que essa realidade ela muda um pouco mais hoje em dia, né? Mas daqui a pouco o cara para de treinar. Eu cansei de pegar paciente na BPRO que tinha indicação de parar de treinar. Paciente com dor patelofemoral, onde o padrão ouro é o quê? É fazer exercício. Sim, né? Então, assim, eu falei, se tu parar de treinar, a gente reverteu o caso. Dor lombar. Dor lombar, exercício, entendeu? Então, entendeu? É muita questão. Então, acho que isso só também já justifica a presença do fisioterapeuta, é importante. Para a empresa, abre um nicho de mercado pro fisioterapeuta que gosta, que entende do treinamento, abriu portas pra gente, aí para mim, para Manu. Então, cara, é um ciclo que não acaba mais. Se for parar para pensar, o Marcelo, no outro podcast, também comentou sobre isso. A pessoa já paga a mensalidade da academia, no caso, o serviço do treinamento. Aí vamos supor que aconteça alguma coisa, talvez até fora. Acontece muito jogando futebol, por exemplo, ficou com dor. Continua pagando a academia, ainda consome, pensando em negócio, um outro produto. Então, ao invés de parar, aumenta o investimento no espaço, né? Então, em termos comerciais, é uma sacada que... E a grande questão o grande desafio que eu sempre falo, isso aí, é tu entregar um serviço de qualidade, porque não pensa que foi fácil pra gente, vamos trabalhar na BPRO, é um sonho, mas tu sabe que a responsabilidade, ela vem junto com o tamanho do sonho. Então, a nossa responsabilidade de trabalhar na BPRO, cara, eu vou dar minha cara a tapa, eu vou estar ali trabalhando com os caras que até então, pra mim, estavam num outro patamar. Então, a minha responsabilidade de entrega para os meus pacientes é muito grande. Aí tu percebeu que tu tava voando assim. Voando. Mas é bacana, mas é legal, né? Eu falei, que legal, é reconhecimento. Literalmente. Cara, me deixou muito feliz voando, obviamente. Claro que sim. Mas sempre com aquele quê de preocupação, assim, é uma baita de uma oportunidade, mas isso exige de mim uma entrega muito maior, entendeu? Porque... Na verdade, o que o teu paciente ele quer no final das contas, ele não quer saber se o Matheus dá aula, viaja, se a Manuela domina as técnicas de terapia manual. Ele quer resultado. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado da reabilitação. Ele não quer... nunca nenhum paciente meu, cara, em 15 anos de formado, chegou para mim e falou assim, me apresenta o teu currículo, que eu quero ver o que tu já fez. Nunca me perguntaram isso em 15 anos. Sim. Né? Ele quer o resultado, então tu tem que entregar para ele o resultado. Então esse é o nosso desafio. Tem uma pergunta que grita dentro dessa tua fala aí, como é que foi estruturar esse serviço, então, e principalmente, né? Eu vou deixar para minha chefe falar isso. Ela é minha chefe. Quais foram os desafios, daqui a pouco até os erros, as correções de trajeto ao longo dessa estruturação, o que vocês visualizaram ali? Na verdade, essa questão que o Matheus estava falando da responsabilidade, né, de entrar com um serviço, com uma parceria junto à BPRO, ela é gigantesca e pesou muito. Para mim, foi um marco. Você estava falando de marco, né?
Porque, começando falando dos cursos, que foi o primeiro grande desafio, eu e o Matheus, a gente ficou 1 ano montando o curso. E quando a gente foi dar a primeira aula, foi punk, assim. Porque, como eu disse para vocês, né, a gente não era professora, a gente se tornou da noite pro dia. Tipo, um belo dia eu acordei de manhã e pensei assim, hoje de noite eu vou dar aula. Vocês eram professores, vocês só não sabiam disso ainda, não tinham Manu, tipo assim, hoje às 6 eu tenho que estar na BPRO e eu vou dar um curso. Tipo assim. Daí, o Thiago sabia que vocês eram professores. Só que a cereja do bolo todo é que o tamanho do profissionalismo da BPRO, eles contrataram uma empresa só para ver como a gente ia se sair e se o nosso curso seria bom para as vendas, se seria um curso legal que daria, né, para virar um produto também. Qual é o nome desse processo? E convidaram pessoas do Brasil inteiro para nos assistir. Então, eu não sei quantas pessoas tinham, Matheus, você lembra? 43. De cabeça? 43, viu? É só uma turminha experimental. Na verdade, é uma turma experimental, né? A primeira turma, em vez de a gente... Focal, né? Experimental. Focar o nome. Deixa eu só fazer... Veio gente, né, Manu, do Brasil inteiro. A gente teve A gente chamou todo mundo. Veio gente de Santa Catarina. Professores universitários. Professor universitário, estagiários. Cara, a gente mesclou muito a turma profissional, toda a equipe da BPRO, né? Assistentes, então assim, veio pessoas de vários níveis diferentes de conhecimento, digamos assim, para realmente poder validar o produto. Se vamos começar a dar aula, vamos começar com 43 na turma, né? Vamos começar bem, né? Bem tranquilinho. Então foi muito desafiador. Já era. E eram 2 dias de curso, 2 dias e meio, era uma carga horária diferente, a gente era o início, então foi bem marcante, digamos assim. A partir dali, depois tu tem um choque de estresse desse tamanho, digamos assim, algumas outras coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? Então a gente vai crescendo, porque toda vez que sai da zona de conforto, ainda mais de uma forma eletrizante, digamos assim, tu se torna mais forte, né? Então esse foi o primeiro grande desafio. Eu lembro de uma situação ali, mano, só fazendo um gancho aqui. Eu lembro de uma situação ao final desse curso. No final eu não sei se pode falar isso, mas eu vou falar. Pode, azar, se não falar, eu vou falar. Se é o que eu tô pensando. Mas eu tava conversando com o Thiago nos bastidores, porque a gente também tava assistindo, fazendo nossas anotações, críticas, enfim. E aí o Thiago chegou pra mim, me olhou assim, e ele começa a se coçar, né? Ele começa assim... Ô meu, o que tu tá achando do curso? Daí eu falei, cara, acho que eles estão indo super bem e tal. Pô, primeira vez. Né? Daí o Thiago falou, não, tá bom, mas eu acho assim... Acho que tem que mudar uns 90%, 80% do curso tem que mudar. Não, isso ele nos falou na segunda-feira. Ele falou pra mim no meio do curso. Essa fala, assim, ó, graças a Deus a gente terminou o curso. Eu vou falar também, podcast, acho que é mais solto. Né? A gente terminou o curso, o Marcelo nos levou pra tomar um chopp e pagou a conta. E, cara, nós tomamos um chopp naquela noite. Tomamos chopp. Mas o Marcelo aqui pagou. Brasil, que é onde a sede... O pessoal não tá nos vendo, né? Mas é a sede onde a gente tá aqui hoje. A gente veio aqui, era um falecido bar que tinha aí. E a gente completou a cartela de chopp, porque a gente precisava tomar, né? Alguma coisa depois de 2 dias e meio. Só que na segunda a gente teve a reunião. E na segunda, disse, cara, tá bom, mas acho que melhorar uns 80%. Eu falei, não, tá, beleza, estamos no caminho. Né? Começamos. Mas essa era ali, a grande ali ideia do processo. Depois do boas-vindas da apresentação curricular, ali tem que mudar tudo. O currículo tá bacana. É que assim, ó, eu me lembro até que o resultado dessa pesquisa, dessa turma focal e tal, foi bom. Acho que teve um resultado bom. Não, foi positivo. Foi positivo, né? Só que o grande problema, eu tô vendo ali de fora, eu sei qual é o conteúdo do nosso curso de treinamento funcional. É a régua, que é alto pra caramba. O TFF. Eu sei aquelas pessoas que estão ali, conhecia algumas delas e sabia que muitas delas não iam falar exatamente o que elas gostariam de falar. Esse foi um problema da turma Claro que focal de sim. ter convidado as pessoas, Claro porque a que gente achou sim. que a intimidade daqui a pouco ia permitir que Não. falasse abertamente, mas não, rola um respeito também. Claro, óbvio. As pessoas não vão chegar para criticar, mesmo que saibam que tem que criticar. E era o que a gente precisava Que a ouvir, gente na precisava. Mas o que acontece é que dentro do processo onde tinha que ter um curso de treinamento voltado para profissionais de educação física e outro curso de reabilitação voltado para profissionais da fisioterapia, eles poderiam ter algumas coisas que se conectassem, que fossem parecidas, mas não poderia ser o mesmo curso. Sim. E ele estava muito parecido.
Essa foi o negócio. Mas o que eu acho que valeu daquilo ali, principalmente é o que sempre vale, né? A experiência, primeiro, a experiência de... Porque para Manu e para o Matheus, chegar lá na frente e dar um curso não é o problema. O problema é dar o curso para 43 pessoas e todo mundo já com a régua lá em cima. Uhum. Então, isso daí que foi o grande negócio, eu acho, para aquilo. E depois, a gente foi mudando. Vocês foram mudando curso. Quantas vezes mudou? Cara, na verdade, seu curso, a cada 6 meses, ele passa por algum processo. Na verdade, o curso nunca vai estar pronto. Não, na verdade, é isso. Eu sempre falo assim, ó, cara, o curso nunca está pronto. Por quê? Porque a gente faz outros cursos, a gente acaba estudando mais. Cara, isso aqui tá bacana. O que daqui a pouco o cara fala hoje, amanhã pode não ser verdade, né? Porque muda, a ciência vem, a literatura derruba algumas coisas, traz outras. Então, o curso nunca está pronto. Mas realmente é desafiador, porque do dia para a noite a gente virou professor. Acho que esse foi o maior desafio. E tu ficar falando 2 dias e meio, que hoje são 3, né? 2 dias e meio de conteúdo, cara, não é uma coisa tão simples assim. Ah, será que o conteúdo vai dar para 2 dias e meio? Será que não vai dar, né? Será que a gente tem que se aprofundar mais ou não se aprofundar mais? Até que ponto a gente vai levantar a régua ou vai baixar a régua? Característica de turma, coisas que hoje... Cara, a gente leva com... É muito tranquilo. A própria didática curva, pra tocar, né, cara? E o curso isso, nós não éramos professores, nós éramos técnicos. Você aprendeu isso no chão da fábrica. De vez em quando, agora eu estava conversando com o Thiago, que antes do podcast, né, ele me falou assim, cara, tecnicamente, a gente estava conversando, você tem uma fala técnica. Claro, a nossa tendência é ser técnico. A segurança está na técnica. A segurança está muito na técnica. A gente domina o que a gente faz, e faz com maestria, mas... O cara tem que entender que numa turma, muitas vezes, tu não vai ser só técnico. Tu tem que entender daqui a pouco a dor daquele paciente. Dor paciente não, daquele aluno. Não estou falando de dor física, mas entender o que aquele cara veio buscar também e de que forma as tuas experiências. E eu costumo dizer isso, no curso de qualificação, a gente costuma colocar... Cara, eu vou dividir com vocês os erros e os acertos. Porque dividir acerto é barbada. Agora, quando foi que eu errei? Cara, e por que eu errei? E a gente erra também. Então, tu aprende com o erro e vai de novo. Então, a partir do momento que tu te coloca nesse desafio, cara, é muito bacana. Mas, realmente, é algo que... Acho que o nosso primeiro desafio foi construir. E, a partir daí, a gente começou a construir também, em paralelo, o serviço de fisioterapia, que é o serviço de atendimento para os nossos pacientes, né? E a gente sempre fala, a gente jamais vai deixar de atender... Porque o que a gente leva para os cursos é o que a gente faz no dia a dia. Né? Aquilo que a forma como a gente trabalha, a forma como a gente aborda, o que a gente leva para os cursos de qualificação. Claro, tem todo o conteúdo técnico, conteúdo programático, a lesão acontece por causa disso, a fáscia funciona dessa forma, o treinamento de força é esse. Mas o que a gente leva é a experiência que a gente tem no dia a dia de sala de atendimento. Essa bagagem é a bagagem que muitas vezes vai auxiliar o educador físico ou o fisioterapeuta que veio buscar o curso. Então, tu dividir essa experiência, jamais o cara pode perder a mão da clínica pensando só na aula teórica, né? Então, o que a gente leva é isso aí. Então, a gente começou a montar também o serviço, né, Manu? E é uma coisa que a gente sempre vai procurar levar. A gente tem outros produtos, avaliações de performance, questões de liberação, questões de recovery. A gente foi montando o serviço ao longo do processo porque a gente foi vendo a demanda que a gente tem. E é uma forma complementar. Então, hoje, a BPRO Fisioterapia, ela é cursos, é um braço, e atendimento acaba sendo outro braço. E daí assim como é a BPRO Treinamento. Assim como é a BPRO Treinamento. É o mesmo modelo. Mesmo modelo. É claro que a gente sabe do tempo já de vida da BPRO, que o nosso público mais forte, óbvio, que são profissionais de educação física, mas gradativamente os profissionais da fisioterapia vêm, né? Estão cada vez mais consumindo, estão conhecendo o modelo. Ainda... Eu sinto por conversar com colegas, tem muita academia, muito estúdio ainda que aluga o espaço para um fisioterapeuta. Sim. E é isso, fechou. Ou o fisioterapeuta faz uma avaliação X lá e tá aqui esse paciente, tal, e o profissional da educação física, o professor lá pega aquilo lá na mão e não manja, tá ligado? Não sabe o que é aquilo ali. E aí é um problema. A gente cai no mesmo problema, né? Cai tudo de novo, tudo aquilo. Então... O link o desafio muito grande, toda vez que a gente faz uma avaliação, tá? Isso é importante, assim, todo aluno da BPRO passa pela avaliação da fisioterapia? Não. É oferecido para ele o processo de avaliação, né? Mas muita gente veio para treinar, o cara não quer passar pela físio,
Mas às vezes assim, o cara, daqui a pouco ele tem uma dor ou desconforto, ele vai passar por uma avaliação na fisioterapia pra gente entender, esse é o nosso papel, né? Entender, auxiliar no processo de reabilitação, de lesão, tentar entender porque que algumas coisas podem estar acontecendo. A gente faz a avaliação e a gente vai sentar para conversar com um profissional de educação física, que é um colega dentro da mesma equipe. E isso é bacana, isso também é desafiador, porque às vezes a equipe também pode contestar aquilo que eu estou falando. E aí, como é que eu aceito isso? É desafiador. Eu posso chegar para ti e dizer, olha, Thiago, esse paciente tem problema no joelho aqui, ele precisa fazer isso, isso e isso. E se tu me perguntar, tá, por quê? Não, Matheus, eu discordo. Claro. Esse embate, ele é um embate saudável. Né? Isso é muito bacana dentro do nosso trabalho, porque a gente consegue conversar e encontrar um denominador comum. Então, não é só o nosso serviço hoje dentro da BPRO, ele não se resume, eu vou avaliar, vou tratar, vou virar as costas. Não, ele é conversa o tempo todo. O profissional de educação física ele tem que saber o que o fisioterapeuta pode fazer por ele, até onde o fisioterapeuta vai, e vice-versa. O fisioterapeuta tem que saber o que o profissional de educação física faz por ele. Então é um trabalho que está o tempo todo integrado, né? Não tem como. E o que vocês percebem nessa realidade de ministrar cursos para essas duas áreas, mas acredito que principalmente para fisioterapeutas, assim, que é a principal dificuldade do pessoal da fisioterapia que chega para assistir os cursos com vocês hoje dessa parte da atuação, assim, o que vocês veem dentro desse cenário? O que me chama muita atenção nos cursos por exemplo, os alunos, eles tem uma parcela que é fisioterapeuta e uma parcela que é profissional de educação física, né? O quanto os profissionais, os fisioterapeutas se movem pior, né? Olha eles aí. não, a gente não tem, como se a gente não tivesse muito contato com o movimento em si. O profissional de educação física, ele treina mais, ele se movimenta melhor. O fisioterapeuta, a gente tem que ensinar bem mais sobre o movimento. E isso é uma coisa bem interessante, porque o Thiago falou antes da questão do funcional, né, do treinamento funcional. Tudo se agrega ali, a fisioterapia, a educação física, porque é a função do corpo. E saber integrar essas partes, o treinamento funcional, ele é muito legal no sentido de tu entender inteligentemente como que tu te move de uma forma onde tu consiga agregar todas as partes do teu corpo. E quando tu entende como é que tu conecta as partes, como é que tu gera força desde o teu pé, que isso vai passar lá para o centro do teu corpo e tu vai fazer um movimento acima da cabeça, tu vai ficar mais forte naquele momento dentro de um entendimento que tu fez aqui, na cachola, sem criar nenhuma fibra muscular a mais no corpo. E isso é muito legal de passar, porque no primeiro dia as pessoas estão se movimentando de uma forma, e no terceiro já está bem melhor, porque a gente treina muito essa questão da conexão. E isso é reabilitação, e isso é treinar com inteligência. Então, se torna muito, muito interessante essa visão, porque tu aprende para aplicar para os outros, mas tu aprende para ti, primeiro, entendendo lá, executando os movimentos, e depois para passar para os alunos pacientes. Então, é bem legal mesmo. Eu diria, então, que o fisioterapeuta chega sem essa experiência de movimento. Não assim sem experiência total, não é? Não todo zero, mundo, né? mas eu vejo assim, assim no montante que os fisioterapeutas têm mais dificuldade. Não sei qual é a tua opinião, Matheus. Eu concordo contigo. Acho que muitas vezes, se não é um fisioterapeuta que tem a vivência de treinamento, essa dificuldade. E eu acho que, assim, complementando o que a Manuela falou, o que eu percebo muito, o nosso curso ele é voltado para o treinamento funcional, né? Então a gente bate muito na qualidade do movimento, que são coisas que a gente prioriza, na questão técnica do movimento. E esse eu acho que é também um grande gargalo que a gente tem dentro da fisioterapia. Eu sempre falo nos cursos, galera, o que eu aprendi hoje, se eu sei corrigir um agachamento, se eu sei posicionar um paciente meu numa barra para fazer um levantamento terra, com os ajustes técnicos que ele tem que fazer, não foi a fisioterapia que me ensinou. Foi a educação física. Porque técnica de movimento, a gente não vê muito isso na física. Mas tu tem que utilizar um stiff para reabilitar um paciente. Sabe como é que faz o stiff? Sim. Como é que o cara se posiciona na barra? Como é que ele tira a barra do chão, que ele vai ter que fazer um levantamento de terra? Qual é o comando técnico que eu dou para ele? Melhorar um agachamento, melhorar uma pegada de supino. Isso vem
da educação física. A gente ensina isso no curso hoje para profissionais da fisioterapia. A gente percebe se o cara não treina, ele não tem a técnica. Eu vou correr um risco aqui, mas vou falar, tá? Eu também não aprendi isso na faculdade, não. Não vem da base da educação física. O que a gente... Vem da vivência do treinamento. Da vivência. O cara treina. Mas, assim, a gente acaba tendo, assim, Acaba tendo, não, mas a gente buscou isso aí também, tá? Isso é importante. Dentro disso, a gente busca essas questões, né? Eu fiz certificação no Strong Force para aprender a trabalhar com kettlebell. Foi fácil, foi difícil pra caramba. Fui fazer um stat test com o Thiago que quase morri a primeira vez. E precisava melhorar muita coisa. Mas assim, cara, tu tem que ir atrás, me lembro, é difícil. Tu tem que ter calo na mão, por isso que eu brinco que o fisioterapeuta tem que treinar. Porque eu preciso, e é uma dificuldade que a gente tem, cara, tu quer, vamos ensinar o exercício. Mas o exercício, ele é o produto final do nosso conhecimento, é o que a gente fala no curso. O exercício é só a ponta do iceberg. Só que para mim chegar, será que o meu paciente, o meu aluno tem a condição técnica para fazer aquele movimento? Ele consegue fazer as ativações, que foi o que a Manuela acabou de falar? E tecnicamente, como eu, daí falando como fisioterapeuta que sou, consigo ensinar a técnica de movimento. Então isso eu vejo que é um grande gargalo que a gente tem na fisioterapia e que a gente passa, por exemplo, no curso, que a gente está falando tanto do curso aqui, mas realmente é uma questão que a gente ensina. A técnica tem que ser priorizada para a gente conseguir fazer uma boa execução e daí vai pensar na escolha dos exercícios, enfim, lá no final do produto. O Diego falou isso, a gente não aprende na faculdade, realmente, né? A gente não aprende isso, assim, né? Tiagão, na disciplina de musculação eu vi um kettlebell, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi kettlebell na faculdade. Era um kettlebell colorido, emborrachado, devia ter 3 quilos e fizeram uma dinâmica de como fazer bíceps com kettlebell, entendeu? Tipo, usar numa aula coletiva o kettlebell. Aí, acho até que vale a pena falar isso para quem não tem a vivência de treinamento com kettlebell, seja no estilo fluido, seja no hardstyle. Quando a gente fala técnica de treinamento kettlebell, a gente está falando dos movimentos específicos de uso da ferramenta. Não pegar um kettlebell e, enfim, fazer qualquer coisa, né? Isso aí. Então, cara, eu fui ter essa vivência toda fora da faculdade. Total fora da faculdade. Eu vou dizer assim, ó, o que acontece, como a gente não tem isso na faculdade, sei lá se um dia vai ter alguma coisa parecida, a gente acaba buscando essa informação em outro lugar, né? E normalmente esses detalhes técnicos, a gente aprende com alguém ou pessoas que estão em um esporte de força. Sim, perfeito. Né? Porque essas pessoas que estão no esporte de força, como um powerlifting, por exemplo, elas precisam, durante testes, e errar, acertar, teste, erra, acerta, vai vendo o que é melhor a técnica. E isso depois a teoria vai te dar todo o embasamento para dizer, realmente é assim. Então, essas pessoas que fazem com que a gente acaba aprendendo. No nosso caso, quando a Strong Force começou aqui no Brasil, quando a gente teve a oportunidade de conhecer o Fábio, ali aflorou muita coisa, né? Ali a gente foi entendendo muita coisa. Eu me lembro que eu fiz, bem antes disso, que veio a onda do CrossFit e tal, muito forte, que eu fui fazer as certificações do CrossFit. E para mim, por exemplo, fazer um snatch ou fazer um clean and jerk, por exemplo, e tu tem uma pegada X. Daqui a pouco, se tu mudar o dedão ali, mudou tudo. Isso são detalhes que tu não vai aprender na faculdade, ponto final. Sim. Mas que muda. Por que muda? Aí vem a teoria explicar o que acontece ali, né? Então, tem muito a ver com não qual é a faculdade, qual é a instituição que tu te formou, mas sim quem são as tuas referências, se tornam as tuas referências depois, né? Perfeito. Quem se torna a referência depois. E na fisioterapia deve ter esses mesmos casos, né? Daqui a pouco tu vai falar, a Manu que entende tudo sobre trilhos anatômicos, sobre, né, vai pensar como funciona o corpo, a fáscia. Com certeza tudo que ela aprendeu não foi ali na graduação, né? Foi depois fazendo coisas fora, com outras referências. China, sei lá onde é que ela foi, né? Mas foi mais ou menos por aí. E lá ela começou a entender os processos. Logo ali. Lado, né? Logo ali. Então eu acho que vem daí, assim. Quem se torna as tuas referências pós tu achar que tu já é um profissional bem qualificado. Né? Perfeito. Acho que, na verdade, a busca pelo conhecimento ela nunca vai parar, né? A gente tem que ter essa questão. É aquilo que te incomoda. Eu acho que, por exemplo, dentro da fisioterapia, uma das coisas que mais me incomodava sempre era a questão do treinamento de força na reabilitação. Cara, me incomodava. Eu aprendi a usar caneleira de 2 kg e a contar até 10. Fiz isso por muito tempo. Só que é uma coisa que incomoda. Tá, porra, se incomoda, o que eu preciso fazer? Continuo fazendo isso ou busco outras
referências. Na caneleira de 2 quilos? No teu caso? No meu caso. No meu caso. Ei, Matheus. Então, Matheus, pô, que é engraçado, porque tanto no curso, no QRF, quanto no dia a dia, no serviço, dá para pensar que o fisioterapeuta em si, ele tem... A gente fala tanto da cinesiofobia, né, que é o medo do movimento, que a pessoa acha que vai doer para executar aquele movimento, porque ela já botou na cabeça que vai doer, daí dói mesmo. E tem a pesofobia também, né? Porque o fisioterapeuta não sabe peso. A gente não tem isso na faculdade. A gente não tem nada. A gente tem medo de botar um peso. A gente tem, no máximo, acho que um peso de 5 quilos no consultório, 10 quilos e olhe lá. Tu nunca vai ter mais do que isso. Tu nunca vai achar um peso a mais do que isso no consultório do fisioterapeuta. Então, imaginem isso num serviço de fisioterapia, onde chega uma pessoa que gosta de treinar, que já se machucou, tem uma atrofia boa muscular, e tu não tem peso para atender ela. O que tu vai fazer com aquela pessoa? Tu não pode mais ficar só naquela questão de eletro, né? E tu tem que botar esse cara em movimento, tu tem que fazer alguma carga, tu tem que saber o que tu vai usar, e isso aí, hoje em dia, é um grande divisor de águas, que eu acho que é uma cereja do bolo, assim, dentro da fisioterapia, dentro do centro de treinamento, porque a gente tem disponibilidade de usar pesos, porque tem os materiais, e isso é um investimento que se faz, tem que saber qual o material que tu precisa, e, claro, tem que saber qual é a carga que tu vai usar para esse paciente, é claro. Mas eu vejo que muitas vezes a gente usa 2, 3 quilos e a gente podia estar usando 12. E isso já assusta a cabeça do fisioterapeuta. Pô, mas 12 quilos? Sim, 12 quilos vai ajudar até ele ativar melhor. E isso tudo eu aprendi nessa linha de tempo que eu comecei a trabalhar junto com o treinamento funcional. Porque até então eu tinha esse pensamento, tá louco, 12 quilos? Nem eu achava que fazia TGU com 12 ou 16 quilos na vida, mas tu vai aprendendo a se mover e vai tendo a técnica, e aí tu entende que tem muito mais a fazer para o paciente. Então, o nosso serviço ele já vem nessa base de pensamento, que já é bem diferente, né, do que tem visto, e se torna, eu acho que na minha visão, é uma visão muito futurística da fisioterapia ainda. A gente está começando a dar os primeiros passos. E isso é essencial, porque dentro, assim, da terapia manual, que é o que eu amo fazer, eu vou ajustar essa pessoa, eu vou deixar ela livre para o movimento fluido. E o Matheus, a gente se completa bastante, porque o Matheus é o cara da carga. Então, a gente consegue fazer isso com maestria, porque a gente faz com que ajusta no martelinho de ouro, digamos assim. O corpo é muito mais que uma máquina, não gosto de comparar muito com carro, enfim, que eu acho muito mais legal. Mas depois tem esse complemento que a fisioterapia ela não sabe usar ainda. E a gente vem com esse ponto muito forte, que eu acho que não tem mais como não ser assim. A gente tem que partir desse ponto para frente agora, ter esse conhecimento. Isso é tão verdade que chega a virar brincadeira interna, né? Quem é que nunca postou um vídeo treinando e alguém botou, o que é isso? Tá machucado? Tá fazendo fisioterapia? Eu lembro que o próprio Matheus, na reabilitação do bíceps dele, agora ele veio postando, inclusive bem legal, aquele acompanhamento que a gente pôde também entender melhor o processo, né? Ele postava assim, um peso era fisioterapia e o outro peso era treinamento, né? E isso acontece direto, a galera faz muito isso, né, cara? Claro que virou uma brincadeira, vira uma chacota, uma riada, mas eu acho que dentro de um senso comum, se é que eu posso colocar essa ideia nessa abrangência, é uma visão que o pessoal tem. Vira brincadeira, porque na verdade já foi uma verdade em algum momento, né? Exatamente, tu tá agachando só com não, tá fazendo fisioterapia, tá machucado. Isso aí. Né? Não, tu tá agachando com 50 quilos, não, aí é treinamento. E fica bagunçada a coisa daí. Perfeito, eu costumo dizer hoje, a pessoa que entra na BPRO hoje, muitas vezes, ela não consegue diferenciar quem é o fisioterapeuta e quem é o profissional de educação física. O cara que entra na BPRO e não conhece, vem para conhecer a academia. Só olhando assim. Ele olha de fora, ele não consegue diferenciar hoje quem é quem. Lá dentro, sim, ele vai entender, esse cara aqui. Eu acho que tinha que usar um jaleco. Jaleco branco, perfeito. E o esteto no pescoço. Muita gente usou, né, mas na época de hospital a gente usava bastante. Né? Hoje eu estava conversando estava atendendo um atleta e estava conversando com a treinadora dele, daí eu disse assim, eu não consigo me ver trabalhando de calça jeans e camisa. Eu falei,
E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre vestir. Eu falei, eu preciso trabalhar de bermuda. Hoje estava de polo porque eu ia vir fazer o podcast. Né? Senão é camiseta, porque eu falei assim... Honra, hein, Thiagão? Que honra, Que né? isso, Essa polo aqui tem história, mas depois a gente conta. Tá perfumada ainda não? Não, ainda não. Já saiu o perfume. Mas a ideia é o seguinte, porque a gente precisa trabalhar com o movimento, né? Então o fisioterapeuta está integrado ali dentro da área de treinamento o tempo todo. A diferença vai se dar no trabalho que ele está executando e de que forma ele está conduzindo. Mas, obviamente, cara, a gente está junto, tá? E eu brinco na abertura dos cursos, tem uma foto da BPRO, quando a gente viaja para fora de Porto Alegre. As pessoas não conhecem a nossa estrutura física, às vezes. E é uma foto da sala de treino, tem uma barra no chão ali. Eu falo, galera, olha só, eu vim apresentar para vocês a nossa sala de reabilitação. E é uma foto da Academia BPRO. Sim, Né? sim. Os caras olham e eu falo assim, por que é reabilitação? Porque aqui onde a gente treina é o mesmo lugar que a gente reabilita. As ferramentas são exatamente as mesmas. Sim. O que muda é o propósito. A gente tá, né, dentro desse assunto todo, o Diego vai lembrar, mas teve um momento que eu meio que enlouqueci e falei o seguinte, não pode ter mais fisioterapeuta no curso, no TFF. Cara, eu lembro de todos os momentos. Eu lembro do momento que a Manu, desculpa o termo aqui, mas a Manu te deu uma mijada sobre liberação miofascial e tu chegou na BPRO e disse, cara, a gente não pode mais falar de liberação miofascial no curso. Eu lembro de todas essas tuas fases. Vários. Assim, e os desconfortos que isso sim, gerou, cara. né? E essa daí, ela aconteceu porque teve um momento, e a Manu tá falando disso, né, do peso, que o fisioterapeuta tem um medo, e foi numa dessas, assim, um fisioterapeuta, a gente falando eu tava falando na época de agachamento no lateral, alguma coisa assim, e mostrando o agachamento. E como qualquer agachamento, a mecânica do agachamento, né, ela é flexão do tornozelo, tem todo o joelho, quadril e o tronco inclina. Ponto, não tem como, né? O tronco inclina. E na hora, eu me lembro, eu peguei um peso na mão e a pessoa lá, o fisioterapeuta, deu um pulo, né? Não, mas não pode porque isso vai forçar a lombar. E eu me lembro na época que eu pensei o seguinte, comigo assim, tipo, tá, qual é o problema, né? Qual é o problema? É um dos objetivos. Aí eu pensei, tá, mas tudo bem, mas qual é o problema? Não, porque a lombar, porque ali, porque as pessoas e tal. Tá, mas como é que deveria agachar? Não, tem que inclinar menos a lombar. Aí então vou ter que te pedir um seguinte, dá uma chegada aqui e me mostra como fazer um agachamento sem inclinar a lombar. Só que, claro, mantém o padrão, tornozelo no chão. Sim, né? não pode fazer como se estivesse em casa não agachando pode pra pegar ferrar o joelho pra... né? Tu Pra vai chegar em preservar a casa lombar, e vai né, pegar mano? uma caixa no chão. Aí tentou e não saiu. Claro que não. Aí eu falei, pessoal, a gente tá falando de movimento Tu te humano, apoia né? na parede. Sim. A gente tá falando de um movimento natural, entendeu? Agora, eu botar uma barra nas costas com 200 quilos sem ter condição física, técnica para isso, é outro problema. Mas as pessoas devem, mesmo que a pessoa, eu acho que não é esse assunto, mas eu tenho hérnia de disco, eu não posso agachar, aquela história. Tá, mas se tu for pegar alguma coisa no chão, tu vai inclinar o teu tronco. No momento que tu for inclinar o teu tronco, tu vai ter sobrecarga, mesmo seja a ação da gravidade. Tu vai ter, ponto, acabou. Então, a gente precisa trazer essa pessoa para academia para mostrar calma, tu vai te movimentar e a gente vai te ensinar a te movimentar. E por isso que a gente volta ao mesmo... que para mim foi a primeira coisa que eu tinha notado, treinamento funcional, fisioterapia. Porque aquela pinta lá que tá com dor e ela vai agachar, se ela for agachar com 100 quilos ou se ela for agachar com só o peso corporal, ela tá fazendo um agachamento. E eu peguei uma frase tua, né, que tu falou uma hora, que fisioterapia é o treinamento no momento da lesão. Cara, isso mata qualquer... Mata a charada. Dizer que, cara... Sabe, a fisioterapia ela é treinamento para mim. E é o momento que define. No momento. É o momento. Não é justamente. Não é a fisioterapia, ela não, caneleira não tem nada de treino. Justamente. Deixa eu ver caneleira na a fisioterapia é treinamento no momento determinado. Perfeito. Ponto, acabou. Não sei se o crefito vai... Né? Mas é que assim, Thiago, olha só, tu tá trabalhando. É um pensamento, tu tá né? pensando, pensamento, claro. Tu vai respeitar a mesma coisa. Tu vai pensar na biomecânica, tu vai pensar na anatomia, tu vai botar carga, tu vai pensar em técnica de movimento. É a mesma coisa. E se tu me permite, Thiago, acho que isso é um problema que a gente vem enfrentando hoje, tá? Claro que não dá pra jogar isso na conta da rede social,
Mas esse comportamento que tu comentou que acontece com todas as áreas. Isso aí não é restrito da fisioterapia e da educação física. Mas essa questão de daqui a pouco tu tá observando, nesse caso que tu ilustrou para nós, um curso de treinamento que vai ser exposto a uma sobrecarga para uma pessoa que obviamente não está num momento de lesão e tu tirar aquilo do contexto que está sendo apresentado e colocar dentro do teu contexto que era uma resposta para ti, né? Isso acontece o tempo todo. Essas discussões que acontecem muito de rede social, a gente acompanha algumas, claro que também não tem nem tempo para ficar, e nem energia, vamos ser honestos. Né? Tá todo mundo meio de saco cheio dessas mimimi. Vamos gastar energia que mas... Tempo a gente tem, só não quer. A gente não quer mesmo. Mas, cara, é só isso, assim. É uma generalização para comprovar um ponto de vista e uma relativização para comprovar o outro. E ficam botando em xeque o tempo todo. É generalista e relativista. Generalista e relativista. A gente teve um post na época do Facebook ainda, que fazia a maior parte das propagandas do marketing da BPRO no Facebook. Tinha uma frase do Vern Gambetta, não sei se você vai lembrar sobre isso, que dizia: treine com o peso do próprio corpo, algo assim, antes de acrescentar sobrecarga externa. Pô, teve gente que foi lá criticar, entendeu? Dizer que para o caso de obesos, não sei o que... Ah, cara, sério, entendeu? Até se estiver nos ouvindo, desculpa, a gente nem respondeu esse comentário, porque não faz o mínimo sentido. Tá uma foto de uma pessoa fazendo uma barra dentro de um contexto, a pessoa tira daquele contexto para comprovar o argumento. Cara, isso aí não dá mais, né, pessoal? Não dá mais, né? Às vezes é gastar energia com algo que não vai... Não faz sentido. Essas situações, e que aconteceram outras situações, que aí começou eu pensar assim, cara, mas a gente está dando um curso voltado para treinamento de força, a gente está falando de pessoas saudáveis, a gente está, sabe? E tendo o fisioterapeuta que não tem essa visão, e que hoje já mudou. Mudou muito. Hoje não, enfim, isso é muito difícil acontecer. Se pegar para o contexto da fisioterapia, da lesão, da reabilitação, é outro contexto, cara. Então, ok. De repente... Vamos deixar claro o que a gente está discutindo. Isso, então aí, essa é a grande questão. E liga aquilo que tu falou. Daqui a pouco, o professor, tu vai dizer, não, o cara não pode agachar. E o professor vai dizer, não, mas no meu ponto de vista vai agachar. É o contexto. Aí o professor tem que entender, não, naquele contexto, naquele momento, naquele dia, naquela hora... Ele não pode agachar? Que nem a gente fala assim, o cara amanhã tem impacto femoroacetabular, ele vai poder agachar. Esse cara, nesse contexto, bom... Nesse momento, enfim. Tem essas questões que nesse não vai poder fazer, beleza. Então tu entende muito mais do que tu largar a informação. E eu acho que essa é a grande questão, muitas vezes, do fisioterapeuta dentro da área de treino. É entender por que as lesões acontecem. O próprio Michael Boyle coloca essa frase, não é minha, dele, né? Ele coloca isso aí. A presença do fisioterapeuta dentro da área de treino, ele costuma dizer assim, o fisioterapeuta entende por que as lesões acontecem e traz esse conhecimento agregado para dentro da área de treino para auxiliar todo o processo. Então, antes de julgar, e aí vem uma outra coisa que eu gosto de falar, já falando assim em julgamento, né? Muitas vezes também o fisioterapeuta, ele entra dentro de uma área de treino e diz, mas o cara está fazendo um negócio errado, porque, mas olha aquele agachamento, mas olha aquilo outro. A gente não entende, às vezes, o momento de aprendizado do paciente ou do aluno. Então, daqui a pouco, aquele agachamento que hoje está, digamos assim, está ruim. Ele pode já ter sido muito pior e ele já está numa fase melhor. Então, tu entender antes de qualquer crítica, de dizer, olha, não, mas isso aqui é errado. Ou, muitas vezes acontece, acho que isso não é físico, né, Manu? A gente aprende uma técnica nova e acha que aquela técnica ela vai ser salvadora para tudo. Né? Na fisioterapia já passou por vários momentos. Agora não, agora só isso aqui funciona. Agora só aquilo lá funciona. A gente tem que entender o meio termo, até mesmo quando for pensar numa técnica ou outra, em que momento que o meu paciente está, para esse momento, o que a literatura me traz que realmente funciona, o que a literatura traz que realmente aquilo que daqui a pouco era utilizado antigamente agora não se utiliza mais, né? E a gente tentar pensar nesses mitos aí, verdades, e acabar desmistificando. Mas isso, cara, ele vem com conhecimento. É sentar a bunda na cadeira, estudar, e quando tu achar que domina tudo, começa tudo de novo. Tempo, experiência, tudo. Acho que isso é maturidade profissional, resumindo assim, né, cara? Até porque tem muitas coisas que a própria literatura vai trazer que funciona, depois vai dizer que não funciona, depois vai dizer que funciona de novo e aí vai muito da experiência, né? A gente fala muito da prática baseada em evidência, vai muito da experiência, vai muito do cliente, né, cara? Não do paciente, às vezes é até ele que o equilíbrio, a né, trilha Diego? Da coisa, né? É o equilíbrio entre aquilo que funciona ou não funciona, o equilíbrio entre como sair de determinadas situações quando estiver no olho do furacão, saber que às vezes tu vai ter que dar um passo para trás para enxergar o cenário macro, né? A gente vem aí agora
né? Conversando muito com o professor Rodrigo, que fala muito bem de lombar, enfim, a gente entende também é um outro universo. Então, às vezes, tu sair um pouco do olho do furacão e tentar enxergar um todo para encontrar o melhor caminho naquele momento. Falando em momento, agora a gente está numa situação aí, gravando, em meio a uma pandemia global. Como é que funciona a questão do atendimento, da digitalização dos serviços para o fisioterapeuta, tanto na parte de atendimento para o cliente final, quanto na parte dos cursos? Como é que está sendo isso para vocês? Mexe bastante, né? Na verdade, modifica bastante questões. Acredito... Tem que só explicar uma questão que é mais da minha parte de trabalho, porque como eu trabalho muito com o toque, terapia manual, avaliação da pessoa ali, aquela questão do todo, desde tom de voz, feição, tudo isso, a parte emocional. Então, isso aí, por telefisioterapia, fica bem complicado de tu fazer toda uma assistência global, pensando assim. Quando tu tá trabalhando uma reabilitação com exercício, que tu consegue fazer um programa, tu tá ganhando um pouco de força, controle motor, facilita bem mais esse tipo de tratamento, porque como a gente falou antes, a fisioterapia ela é bem grande, né? Então existem áreas de atuações distintas. Mas, claro, sempre a gente pode aconselhar, a gente pode fazer ajustes, as pessoas estão agora... Imagina que tu tem um escritório todo montado, né? E que no fim tu tá já há 1 ano trabalhando na tua casa e tudo é um jeito, a mesa que era do teu jantar virou a tua mesa de trabalho e a cadeira não é mais a cadeira que era, ou às vezes tu fica um pouco no sofá e aí quando tu vê, tu tá trabalhando mais que tu trabalhava no escritório, por quê? Porque tu perde a noção do break que tu tem que dar. Então entra muito uma questão educacional dessas quebras de tempo, é bastante orientação, mas que serve para o dia a dia da pessoa e que tem resultado também. Então, esse cuidado a gente costuma ter bastante de orientações, tirar alguma tensão da cervical, do lombar, por excesso de uma posição num dia, isso tudo é como se fosse bem o beabá, mas que faz toda a diferença para o dia a dia dessa pessoa, que mudou tanto, né, a sua rotina. E isso dá problemas de movimento, né? E a pessoa começa a ter uma queixa, porque mudou muito. E então tem bastante entrada para essa questão dos vídeos, das orientações, das ligações. Então a gente segue acompanhando, né, as pessoas, mas o melhor é sempre o ao vivo, né? No meu ponto de vista. Matheus, não sei o que tu quer fazer alguma contribuição? A gente teve, assim, acho que, né, como falou, é bacana essas duas questões diárias, assim. Esse período de pandemia, ele serviu para a gente se reinventar de várias formas, até inclusive a questão do teleatendimento, e já vou falar também da digitalização dos cursos, né? Em relação ao atendimento, para trazer essa questão, de forma eu trabalhei, né, a minha experiência, assim, a gente acabou até com o Diego, né, que está aqui, a gente acabou atendendo... Né? A gente faz muito essa parceria do cara daqui a pouco tá treinando, precisa da fisioterapia. Então, a gente teve a experiência realmente assim, de conseguir fazer algumas questões de avaliação à distância. Claro que é a mesma coisa que o presencial. Não, eu sou um cara que sou fã do presencial, tanto nos cursos quanto nos atendimentos. Né? Sempre deixei muito claro isso. Mas foi possível, sim, né? Através de teleatendimento, conseguir conduzir muitos processos de reabilitação que são movidos a movimento. Então, tem testes que tu consegue fazer um pouco mais à distância. É a mesma coisa? Modifica um pouco. Tu tem que ter um olhar um pouco mais clínico, o paciente mandando vídeos, tu corrigindo, fazendo programações de exercícios, acompanhando. Tu tem um contato, às vezes, até muitas vezes maior com o paciente, porque, cara, ele está o tempo todo te solicitando um pouco mais. Então, durante a pandemia, a gente precisou se reinventar. Na verdade, a fisioterapia ela não para de trabalhar durante a pandemia por ser um serviço essencial, é diferente. Mas se a gente for pensar, cirurgias eletivas acabam caindo um pouco. Nesse momento que a gente está vivendo aqui em Porto Alegre, no dia de hoje, está tudo fechado, não tem como fazer cirurgia eletiva, a gente entende o momento, ok? Mas a gente conseguiu se reinventar através do teleatendimento, ele funcionou muito bem com respostas muito positivas, tá? E a gente teve, eu acho, um grande desafio para nós também, além dos atendimentos, foi a digitalização dos cursos, né? Que é uma outra batida, né? Na nossa cabeça, a gente tinha um curso pronto, a gente tem um curso pronto no presencial, a gente pensou assim, tá, é só gravar, Barbada. ele vira digital.
pronto, O né? Marcelo falou, amanhã vocês entram, gravam todo A ele. programação é rápida. Ó, é 30 horas de curso, São serão 3 dias, em 3 dias o 30 curso tá horas pronto. de gravação, senta lá. Mas a gente começou a entender que, assim, furado. na verdade, a grande questão é, eu costumo falar, a BPRO tem uma régua muito alta. O que é bacana, porque nos tira da zona de conforto o tempo todo. Né? Então, assim, o nosso curso hoje, ele não é o curso presencial gravado em formato digital. Não, ele foi um curso pensado para ser digital. Para a galera que está nos acompanhando aqui no ao vivo, se estiver rolando ainda, já não sei. Ou no streaming Ou depois. no streaming, obrigado. Spotify ou YouTube. Isso, a galera, assim, que para quem não daqui a pouco não vai acompanhar nas outras, né, no Spotify, por exemplo, a gente está hoje aqui numa sala que é uma sala preparada para gravação. Então, a BPRO É um estúdio. tem um estúdio, obrigado, tem um estúdio de gravação. Então, a gente trouxe... Cara, a gente está aqui, eu estou vendo 4 câmeras ligadas, mais celular, 3 microfones. A Gabi está ali nas picapes comandando todo o processo. Mesa então, de som. mesa de som é uma preparação para gravar. Então, não é E eu que simplesmente... tô na TV. Ah, Manu que tá na TV, desculpa, Manu que tá na televisão, à Tá distância. falando direto... tá na Suíça, não? Tá na Suíça, outra não. É. Ela tá na praia, Eu tem vim, esse chiado, não deu o barulhinho do mar. Eu Ela, acho, né? Eu tava Eu pensando vim onde é que esquiar. esse ela chiado, acabou né? de chegar de biquíni, botou uma roupa, deu um tapa no visual e veio, né? Só a parte de cima da roupa aqui também. A distância permite. A distância permite. Então é que tá de chinelo de dedo, enfim, aquela coisa toda. Então, assim, a gente começou a entender que o processo não era tão fácil assim. Aquilo que de repente, não é 30 horas de algo presencial que vai virar 30 horas digital. Faz roteirização, quebra-cabeça, o Diego conduzindo todo o processo, a gente tentando entender como era o processo, porque foi a primeira vez que a gente gravou. A gente parte para uma primeira vez também. Assim como teve a primeira vez do presencial, teve a primeira vez do digital. Então é cheio. É de outro desafio. jogo, né? É outro jogo. Hoje a gente entende. A gente está hoje criando outros produtos digitais, mas, cara, a gente já entendeu o jogo. É curva de aprendizado. No primeiro, cara, foi uma pauleira. Grava, porra, não ficou bom. Regrava. E outro, o desafio de tu gravar sem ter alguém na tua frente. Porque quando tu tá na frente lá de 20, 30 alunos, cara, é bacana. Tu enxerga a expressão, os caras te perguntam. Então, foi realmente muito desafiador gravar todo um processo que era presencial, e hoje a gente tem as duas ferramentas. A gente, nesse momento, obviamente, pandemia adaptado, né? Mas a gente tem o curso presencial, sempre que é possível, que a pandemia nos permite, e o curso digital, os dois com muita entrega. E o digital ficou na mesma qualidade do presencial, daí entra com aulas, uma vez por mês tem aula, né, para tirar dúvidas, enfim, toda uma ferramenta que é trazida. Então, na verdade, foi muito desafiador. Ele é o mesmo curso, mas digamos assim que é um curso diferente porque ele desafia diferente. Né? Eu acho que bate na apresentação, né? Vocês comentaram que eram fisioterapeutas, se tornaram professores e naquele momento que faz o digital, talvez vocês partam para um outro... Eu não gostaria de dizer patamar, porque acho que não é acima, mas é uma outra ideia de ser professores apresentadores. Eu acho que o lance do digital, assim, muitas vezes tu te torna um apresentador daquele conteúdo juntamente com o professor, porque tu já tá pensando como que vai ficar aquilo na edição, o ângulo que vai filmar, o que tem que mostrar, como que tu tem que introduzir a informação, porque é diferente a recepção. A conexão, né? de um vídeo A com conexão, o outro, cara, é muito... É um troço bem mais amarrado, bem mais complexo. Os slides numa produção diferente. Cara, tem tudo isso. Os caras Né? acham, Muda só senta lá, tudo. liga a câmera E, vai. gente, e fora Nossa que cabeça tu é- precisa de uma pessoa técnica que te escute, não é só a câmera ali, né? Não é tatua a câmera e alguém operando a câmera. Tem alguém que tá te ouvindo, porque tu tá ali falando, explanando, daqui a pouco, em vez de falar direita, tu falou esquerda. Em vez de tu falar pessoas, tu falou quadrado lombar, sei lá. Isso acontece bastante. Então- O Thiago mesmo foi passar uma pergunta para vocês lá no início e falou, vocês enquanto profissionais da educação física, às vezes no pensamento a gente vai indo, cara, e sai, né? Sai automático. Imagina várias horas dentro de um estúdio A gravando, questão né, do mano? português, porque tu vai ter entregas, daqui a pouco falou uma palavra e era, né? Tudo isso, cara. Mas é um cuidado, então existe uma equipe. E daí depois tu vai escutar de novo, tu vai ter que ver todo o curso de novo. Fez tudo certo, conectou, não conectou. Cara, não é só simplesmente liga aí, vamos gravar e tá tudo certo. Não é. Não que não dê pra fazer assim, até dá, mas não fica com a mesma qualidade. É aquilo que eu falei. A entrega aqui é muito grande, né? E a gente sabe disso. E é bacana, cara, porque nos desafia. Tem horas que dá uma incomodada, assim. Vamos lá, cara. Putz, tá, vou incomodar. Mas os caras encrencaram com isso, daí tu para. Aí eu falei, não, mas tá certo.
Quando tu vê Aí o produto... falta aquela informação que a gente falou do atrito, né? Do atrito. Cara, aconteceu, pô, o Diego fala, mas Matheus, mas tinha que ser assim. Eu falei, pô, mas o Diego não entendeu. Daqui a pouco ele não entendeu, eu não me entendeu, eu não entendi ele. Cara, não, só porque vamos sentar e vamos ajustar. Aí precisa... E quando tu vê o produto final, cara, a primeira vez que eu falei, esse cara fala, subiu, tá na plataforma, olha lá. Cara, tu fica pensando assim, cara, valeu a pena. Porque é uma qualidade de entrega que é animal, né? Eu acho que tá muito... Eu sou fã do curso digital, né? Matheus eu sou fã do presencial. E é legal isso aí. O Thiago tá em minoria aqui nessa mesa. Até dentro da BPRO, né? Porque é legal, assim, é isso aí, cara. A gente tem... Mas isso é bacana, né, Thiago? Porque eu acho que hoje a gente pega os dois públicos. Sim, claro, sem dúvida. O cara que quer fazer o digital, que tá na casa dele, que vai fazer, no conforto do lar, consegue se organizar. Eu consumo muito curso digital, eu sou consumista do curso digital, porque até em função da nossa agenda, né? Perfeito. A gente viaja muito, a gente trabalha e a gente tem que se atualizar, porque senão a informação vem e tu acaba perdendo. Porém, cara, eu sou fã do presencial pelo contato com as pessoas, que obviamente salva o momento. O contato eu acho bacana, né? Tá ali proposto também, diferente, né? E tu nunca sabe de onde vem tu nunca sabe a pergunta, o que desafia é isso. Tu nunca sabe a pergunta que vai vir no curso. Ele é mais imprevisível, talvez. Mas eu acho que o Thiago, ele é muito feliz no argumento dele, quando ele comenta que a definição pelo digital presencial depende, talvez, da experiência prévia de quem está comprando. Obviamente. Né? Há um cara, como a gente comentou aqui, daqui a pouco a Manu deu o caso, e não pesando a ideia do fisioterapeuta, mas naquele quadro geral da pessoa que daqui a pouco não tem tanta vivência com os movimentos que vão ser propostos, ou com as linhas funcionais que vão ser abordadas de acordo com aqueles movimentos, enfim, processo de evolução técnica. Se a pessoa não tem essa vivência, talvez o digital seja um pouco mais complexo. Seja um pouco mais complexo. Agora, se a pessoa já tem uma determinada experiência, ela já... Não nos abandona, Manu. Não é que... Então, tocou meu telefone. Desculpa. Tranquilo. Essa pessoa já tem uma vivência, já participou de outros cursos, daqui a pouco. Acho que é o que o Thiago traz, assim. Acho que é muito feliz a linha de raciocínio. Eu acho que é importante. Mesmo não sou tão a favor do curso digital, mas hoje de manhã cheguei aqui falando pra ele que comprei 2. A gente compra por uma demanda de tempo, claro, né? não tem como. Eu vou jogar ali dentro do que eu consigo assistir. Eu geralmente costumo assistir curso digital entre 4h30 e 5 da manhã. É isso aí. Eu acordo pra... Porque normalmente final de semana a gente também está ministrando curso, que é nas datas dos outros cursos que a gente gostaria de fazer. Então, eu acho que tudo depende do momento de positivo. vida, do momento profissional, depende que tipo de curso é aquele, né? Isso, perfeito. Para quem tem pouca experiência de ir lá fazer, tocar, conversar, é importante fazer. Depois, com o tempo, ainda se torna importante, mas tu já consegue... Não, esse curso aqui dá para comprar. Perfeito. Até porque eu gosto de repetir várias vezes. Eu não sou o tipo de pessoa, nunca fui, de assistir uma vez e já fazer as minhas anotações. Não, eu preciso rever aquilo, eu preciso mastigar melhor, sabe? Eu preciso de tempo para informação. Justamente. Eu preciso desse tempo, eu preciso dessa repetição. Sempre foi assim. Então, por isso que para mim é importante. Tu sabe que pensando, muitas vezes quando a gente lê as avaliações dos cursos, tem alguns alunos que relatam que é muito rápido, é muita informação. Claro, pouco, sem dúvida. Né? É uma oportunidade. Acho que todos os cursos, né? Não é da BPRO, todos os cursos hoje digitais têm um tempo de disponibilidade de conteúdo normalmente de 12 meses, de 1 ano. Então, tu consegue ver, rever. Fora que às vezes tu não tá num momento também que tu consiga assimilar aquela informação com todo esse potencial. Não faz tanto sentido. Não faz tanto sentido pra ti ali, né? Se faz sentido, arrasta pra cima. Faz sentido pra ti. Mas eu acho que tem esses pontos também que são interessantes. Só tem que cuidar para não procrastinar. O problema é esse, né? Às vezes as pessoas vão jogando para frente, jogando, tá lá. Passou um ano, perdeu. Acabou. É isso aí. Aí entra no pagamento recorrente. Também não é problema. É isso aí. Acho que é isso, né, galera? Fechando, tem os prós e os contras dos dois, mas vale a pena, eu acho que é o momento mesmo, bem a questão de momento, porque poder pausar, poder anotar, poder voltar, isso aí também é muito bom, né? Coisa boa, hein? Poder assistir o curso tomando uma cerveja, um vinho, coisa boa. Hã? Tranquilo? É verdade. Se tomar duas, já não presta mais atenção. Depende. As conexões com essa. Só meia tacinha. É isso aí. Muito Meu cérebro funciona bem. Mas esse é papo para outro podcast. Esse é papo para depois. Então é isso, galera. É isso aí. Esse foi o nosso podcast
BPROcast com a parceria da fisioterapia, que tem aí um futuro muito promissor ao longo dos podcasts. A gente já está falando de criar material novo, tanto material mais técnico quanto material mais solto como esse. Fica aí o convite para que vocês nos acompanhem, seja quem está ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube ou quem está assistindo ao vivo. Saiba que a BPRO entrou de vez no mundo do podcast, está à disposição de vocês. É isso aí. Agradeço a presença de todos. Manu, beijão. Matheus, valeu. Galera, valeu. Aqui, ó, não me deixa no vácuo ao vivo. Ah, não, aqui dá. Tiagão, mais Só pra uma dizer mesa que se fecha. o frio na barriga já passou. O frio passou, agora tá começando a passar. Agora vamos começar a conversar. Feito, galera. Esse foi o BPROcast. Até mais. Valeu. Valeu. Obrigado.